a gente recebia os produtos e conseguia fornecer para outros clientes que tinham essa mesma demanda. Porque o que o mercado oferecia era um produto muito de varejo, era muito limitado, era o gel, algo muito simples, assim. E o mercado exterior, Europa, Estados Unidos, exporta sempre muita moda para cá, muita tendência, né? Então a gente percebia que, cara, o que acontece lá fora a gente não consegue fazer aqui. O corte saía legal e tal, mas a finalização não ficava a rigor, sabe? 9 anos atrás, então, juntamente com a Isa, minha companheira, a gente fundou a empresa com um pedido de 5 produtos diferentes em uma indústria aqui do Rio Grande do Sul. E a gente pensou, assim, como bom empreendedor, empreendendo por oportunidade, se tudo der errado, no mínimo a gente vende tudo isso sozinho para os clientes dentro do salão e da barbearia. E assim a gente foi trabalhando. E logo começou a se popularizar. Precisamos recrutar um comercial para poder fazer as vendas externas. Fomos desenvolvendo, a marca foi crescendo. Hoje são 30 cosméticos diferentes na linha. Trabalhamos com importação de produtos essenciais para barbearia. A gente viu muitas marcas de cosmético crescerem e ruírem assim nesse meio tempo. Hoje, dentro do mercado das lâminas, que é um item que até dá um pouco mais de rotatividade, a gente faz uma compra separada em relação às golas, que ocupam um volume muito grande, né? Hoje em dia, para a gente trazer uma carga de golas, para o preço ficar legal, a gente precisa pegar um container de 40 pés e encher ele de gola higiênica, porque ele é um item que ocupa muito volume. Sim. Então, consequentemente, e pouco valor agregado. É quase uma commodity, é papel, né? Então, já as lâminas é um item de muito mais valor agregado. Então, no qual a gente trabalha ali com encomendas de 4, 5 mil caixinhas, isso dá uma rotatividade de cerca de 3 meses. A minha expectativa de hoje é conhecer os bastidores de um ecossistema formado para atender barbearias. A minha expectativa é entender como foi essa virada de chave de um profissional que atendia diariamente pessoas para a estruturação desse ecossistema e, inclusive, mentorar outros negócios, outros empreendedores. E a minha expectativa de hoje é entender como os nossos bastidores podem contribuir dentro de todos os bastidores de lucro que já passaram aqui por dentro do podcast e entender o que esses bastidores podem contribuir também para o nosso negócio. É uma troca de experiência que a gente está muito animado de fazer. Olá, mais uma quarta-feira de muito conteúdo e hoje o dia tá especial. Muito prazer, Giovanni Praz, palestrante, escritor, empresário, conselheiro de empresas, sócio fundador do Instituto LVO, junto host aqui do podcast com o Josué, meu parceiro aqui. Bora para mais um dia incrível? Bora! Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bastidores do Lucro. Que prazer ter você aqui. Eu sou Josué Seibel, palestrante, treinador, empresário, sócio fundador do Instituto LVO com o Giovanni e host aqui do Bastidores do Lucro. Muito bem, pessoal. Agradecendo nossos parceiros, patrocinadores, Nola, Repediu, Hora do Pastel, Sense, o pessoal da Raquete na Web, que nos fornece café delicioso também, e o pessoal da Conex Engenharia. Muito bem, se você está assistindo esse episódio pelo YouTube e ainda não está inscrito, deixa eu te falar, 70% das pessoas que assistem o nosso podcast não estão inscritas ainda. Então, essas pessoas, elas deixam de receber a informação direto da fonte na hora em que ela é postada. É muito simples, clica em inscrever-se e já aproveita e ativa o sininho para receber todas as notificações. Se você está assistindo ou ouvindo pelo Spotify, já avalie esse programa com 5 estrelas que o Spotify vai entender, opa, isso aqui é interessante, é relevante, vamos mandar essa informação para mais gente aí, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo de valor. Se você não nos segue nas redes sociais, @Bastidores do Lucro Podcast no Instagram. E a gente está muito animado para o dia de hoje, porque o nosso convidado ele tem uma trajetória marcada por reinvenção, empreendedorismo e visão de negócios. Ele que já atuou por 15 anos como barbeiro e cabeleireiro, experiência que trouxe profundo conhecimento sobre atendimento, relacionamento com clientes e gestão na prática. Ele é bacharel em administração, fundador da Valento Club e hoje também atua como mentor de negócios, ajudando empreendedores a desenvolverem estratégia, posicionamento e crescimento sustentável. Com vocês e com a honra da nossa presença no dia de hoje, Eduardo Silva. Maravilha aqui, grandíssima apresentação, é uma honra enorme poder estar compartilhando esse papo aqui com vocês, empreendedores notórios aí que a gente admira muito a trajetória. Conheci o Josué há pouco tempo através do Giovanni, acompanhando os podcasts, e nada melhor do que poder estar aqui compartilhando um pouco de trajetória, de bastidores aí que a gente tem
Muito bem, uma grande satisfação tê-lo aqui conosco, né? Então, bateu a agenda pra gente conseguir ter esse bate-papo. O pessoal que tá nos assistindo e ouvindo, sem dúvida, hoje vai ser um dia muito bom. E já aproveita, né? Segue lá, se inscreve e já vamos iniciar com aquela pergunta inicial pra gente conhecer um pouquinho mais quem é nosso convidado. Bora. Fala aí pra gente, Edu. Edu, pode chamar de Edu? Pode chamar de Edu, de Legal. casa. Show. Edu, conta pra gente assim, ó, um pouquinho da tua trajetória como empreendedor, como empresário, desde o início lá como barbeiro, como é que foi essa tua trajetória para o pessoal saber quem que é o Edu e como que tu chegou a ter os negócios da forma que tu tens hoje e mais do que isso, além de ter o teu negócio, poder mentorar outros empresários, outros empreendedores aí. Maravilha. Josué, essa pergunta ela é muito bacana, cara, porque o que a gente faz hoje é justamente fruto de toda a trajetória que a gente já percorreu no passado. Eu iniciei na área da beleza, né, através do meu irmão Júnior, que é o fundador do Espaço Bastos, na cidade de Dois Irmãos. Hoje ele já tem 30 anos de profissão, então quando eu entrei na profissão, ele tinha o tempo de profissão que eu tenho hoje. Olha aí. Então, me vejo hoje olhando para trás, assim, cara, que história legal. E ao longo do tempo, eu comecei trabalhando com a parte de serviços de corte de cabelo, tanto masculino quanto feminino, lá com 13 para 14 anos, mais ou menos. Hoje já passei da marca dos 30 aí, então uma longa trajetória. E eu sou uma prova viva de que aquela teoria das 10 mil horas aí, que representa mais ou menos 10 anos aí de intensidade dentro de um negócio, faz a gente basicamente entender tudo que é necessário para conseguir performar da melhor forma possível dentro dos negócios. E uma coisa me indignava muito desde o início da profissão. Há 15 anos atrás a gente não tinha oferta de cosméticos que tem hoje dentro do mercado. E a gente entende que hoje no cenário atual, dentro da área da beleza, a gente tem mais fontes de faturamento dentro do negócio, além de apenas os serviços, né? Por exemplo, imagino que com certeza vocês quando frequentam, né, a barbearia, o salão de beleza, enfim, fazendo algum serviço, é-lhes oferecido alguns serviços além do que vocês vieram buscar, correto? Certo. Isso mesmo. Maravilha. Então o pessoal está fazendo um trabalho legal. Porque acontece? Quando a concorrência era muito menor no passado, os espaços de beleza, eles viviam basicamente dos serviços essenciais, que era o corte de cabelo e barba, né? Hoje em dia a gente vê serviços estéticos até mesmo sendo oferecidos dentro da barbearia, como limpeza de pele, design de sobrancelha, limpezas de pelos nasais, auriculares. Então são serviços que não eram oferecidos antigamente. Não sei se vocês já passaram por isso pensando no passado. Nunca me ofereceram uma sobrancelha, correto? Certo. Então, ao longo do tempo, a gente foi se adaptando e entendendo o que está acontecendo no mercado e trazendo isso para a realidade da marca de cosmético, né? Mas de onde surgiu o cosmético? O cosmético surgiu há 9 anos atrás, inclusive em 21 de setembro a gente completa 10 anos, aí fechamos uma década de empresa. Inclusive, 21 de setembro foi o evento Valento Experience, que a gente faz uma vez por ano, no qual tivemos como palestrante Giovanni. Foi um grande dia, um baita evento, parabéns. Foi incrível, contribuiu demais, a galera saiu com a cabeça explodindo de tanto conteúdo, foi muito bom. E há 9 anos atrás, então, a gente passava por essa dificuldade da oferta de cosméticos e também de serviços extras, como a gente vinha comentando para vocês. A gente vivia apenas de serviços principais, cabelo e barba. E o teto de faturamento, de resultado que existia dentro de barbearias e de salões de beleza, por exemplo, era muito limitado ao ticket médio que os serviços que a casa já tinha oferecia. Então, imagina vocês dentro dos negócios, se vocês tivessem sabores limitados de pastéis para oferecer, eu só tenho 4. Ou, voltando muito na história no passado, né, Henry Ford vendia carros desde que fosse preto. Então a oferta era mais limitada e, consequentemente, o ticket médio do cliente acabava sendo mais limitado. E esse teto nos frustrava muito e a gente buscava outras formas de fazê-lo. E a gente reparou um padrão com base no que alguns clientes pediam. Cara, tem algum produto que dá para passar no cabelo aí pra gente modelar e tal? E tinha pouca oferta de vendedores em cidades pequenas. Dois Irmãos, uma cidade de 32 mil habitantes. Então, a gente não tinha oferta de marcas de cosméticos e afins. E a gente teve uma sacada que veio através do meu irmão, do Júnior. Cara, e se a gente pedisse pros clientes que são comissários de bordo trazer alguns produtos das viagens que eles fazem fora do país? E aí a galera começou a trazer pra gente algumas pastas, pomadas, shampoos que eles compravam em empresas fora do país, farmácias, mercados, e traziam pra gente trocar por corte de cabelo. Imagina, era um escambo, né? O corte de cabelo por produto. Então, a gente recebia esses produtos e conseguia fornecer para outros clientes que tinham essa mesma demanda. Porque o que o mercado oferecia era um produto muito de varejo, era muito limitado, era o gel, algo muito simples, assim. E
o mercado exterior, Europa, Estados Unidos, exporta sempre muita moda para cá, muita tendência, né? Então a gente percebia que, cara, o que acontece lá fora a gente não consegue fazer aqui. O corte saía legal e tal, mas a finalização não ficava a rigor, sabe? Enfim, dado a isso, então começou a chamar a atenção de alguns colegas na cidade. Cara, onde é que tu tá conseguindo esses produtos aí diferentes e tal? Um cliente meu falou que o amigo que corta o cabelo aí foi comprar o produto lá, e ele me disse que também comprou o produto e eu também queria vender aqui. O que é que tá te vendendo? Como é que é? A gente começou a compartilhar esse case. Cara, pede lá pro teu cliente, vê lá se o cara não trabalha com tal e tal coisa, pode trazer de fora. Enfim, e começou a se popularizar um pouco mais isso. E realmente, de fato, em cidade pequena não há visitas de marcas de cosmético, era muito mais limitado, né? Então, daqui a pouco na Grande Porto Alegre e afins, já era um pouco mais fomentado. E foi se passando um pouco mais o tempo, essa demanda começou a crescer bastante, a gente fornecendo ali por intermédio para alguns parceiros de barbearia, a gente sempre foi muito parceiro da galera, assim, muito próximo, né? E a demanda acabou aumentando muito, a gente não deu mais conta de fazer esse intermédio, e aí veio a ideia, cara, e se a gente fosse produzir cosmético? Como é que funciona? Entrar em contato com uma indústria e comprar uma fórmula, como é que é esse jogo aí? Porque, cara, aqui tem jogo, né? Onde tem problema, tem dinheiro. Exato. E a gente percebeu esse timing sendo disponível pra gente. E 9 anos atrás, então, juntamente com a Isa, minha companheira, a gente fundou a empresa com um pedido de 5 produtos diferentes em uma indústria aqui do Rio Grande do Sul. E a gente pensou, assim, como bom empreendedor, empreendendo por oportunidade, se tudo der errado, no mínimo a gente vende tudo isso sozinho para os clientes dentro do salão e da barbearia. E assim a gente foi trabalhando. E logo começou a se popularizar. Precisamos recrutar um comercial para poder fazer as vendas externas. Fomos desenvolvendo, a marca foi crescendo. Hoje são 30 cosméticos diferentes na linha. Trabalhamos com importação de produtos essenciais para barbearia, que são a gola higiênica, que é aquele papel que vai no pescoço, né, para evitar o contato de capa com o pescoço. E também a lâmina de barbear, que é utilizada praticamente em todo o serviço, para laminar a barba, fazer os pezinhos, contornos, né, que a gente chama. E esses 2 itens, inclusive, a gente tem um destaque bem bacana. Nós somos a única marca do Rio Grande do Sul que importa golas e lâminas com a marca própria. Então, quando a gente bate na porta de uma barbearia, de uma distribuidora, a gente consegue entrar com esse bordão que a gente tem tudo que é necessário para o negócio rodar o operacional. Então, ele precisa só de um fornecedor para fomentar tudo que é necessário. E, além da importação, a gente entendeu que algo que destacava alguns clientes que a gente tinha na carteira era justamente a capacidade de entendimento de negócios. E esse entendimento, ele ia muito além de apenas entender muito do operacional. Os melhores clientes entendiam sobre liderança de equipe, gestão de pessoas, entendiam de vendas. E esses caras, eles compravam melhor, pagavam melhor, eram menos inadimplentes e, consequentemente, tinham barbearias que cresciam ao longo do tempo, abriam mais unidades. E a gente logo pegou o pulo do gato ali. Cara, tem muita gente que poderia ter um perfil semelhante de empreendedorismo. Se a gente fosse começar a educar, levar um pouco mais do que esses caras têm de sucesso e resultado. E aí, com isso, me veio o estalo. Pô, hoje eu sou cabeleireiro e barbeiro e também nós temos uma marca de cosmético, junto com a minha companheira Isa, que também trabalhava dentro da parte do salão e da barbearia. Surgiu a ideia, cara, então, para a gente conseguir educar o que a gente faz no dia a dia, o que a gente vende, o que a gente fornece de serviços, da maneira que a gente realiza a operação da barbearia de salão, eu vou precisar diminuir meus dias de agenda para poder levar a verdade que a gente faz no dia a dia dentro da barbearia, né? Uhum. Então eu comecei a diminuir os dias de agenda dentro do salão e da barbearia. Esse movimento começou uns 5 anos atrás, mais ou menos, bem na época de pandemia ali. E com base nisso, então, a gente começou a educar os nossos clientes da Valento. E a gente sempre foi muito exigente em relação a isso, cara, de levar, assim, conteúdo, levar verdade para as pessoas. A gente não se sentiu muito confortável em contratar mentores e profissionais de fora da área para trazer conteúdo. A gente sempre quis se conectar com empresários que têm resultado de verdade para trazer determinados pontos e experiências, né? Realmente bastidores do lucro do negócio. Então, inclusive, um exemplo foi o Giovanni, né? Que eu citei, que no Experience a gente trouxe, porque, pô, o cara tem várias franquias, né? De um negócio que precisa de venda, precisa de gestão de pessoa, precisa de gestão de processo, trabalha toda a jornada do cliente, é um modelo de negócio muito redondo, inclusive de franquias, né? Então, pô, o cara já passou aí de dúzias de lojas aí, então, com certeza, vai trazer verdade para essa galera. E dentro da barbearia, a gente tem muitos gurus, assim, tem muita gente que fala do negócio, mas
eventualmente não tem uma performance tão grande, sabe? E aí quando eu falo performance, a gente quer ver conversão, sabe? Não adianta falar de vendas, mas peraí, deixa eu ver a tua taxa de conversão de vendas. A cada quantos clientes que passam você vende? Se esse dado não é sólido, não faz sentido a gente trazer pessoas para falar sobre isso. Por isso que os eventos que a gente faz uma vez por ano, que é o Valento Experience, ele é muito focado na experiência de negócio. Então a gente traz pessoas que têm resultado, que falam de coisas que já fizeram e continuam fazendo, para levar o que a gente gostaria que as pessoas reproduzissem. E aí, para fechar o contexto da Valento, nós começamos a nos posicionar como um ecossistema de negócios, considerando que tudo que é necessário dentro desse ambiente de barbearia, a gente consiga fornecer dentro do espaço. Então, hoje nós temos o cosmético, que são cerca de 30 produtos diferentes. Nós temos a parte da importação, que traz equipamentos e acessórios para as barbearias trabalharem, né? Desde máquinas, tesouras, espanadores, borrifadores. E também a parte educacional, que é o Valento Academy. Então, hoje, dentro da Valento Club, que é a marca principal dentro do grupo, nós temos a Valento Men, cosmético, Valento Tools, acessórios, e o Academy, então, que é a parte educacional. Achei incrível essa trajetória, porque assim, Edu, hoje tu entrega uma solução completa para o teu cliente, né? E na verdade tu identificou oportunidades dentro do mercado e foi suprindo, né, conforme as possibilidades ali. Eu queria entender um pouco mais, vamos voltar para a parte de início ali da parte dos cosméticos, tá? Como é que foi essa implementação, decisão de produtos, precificação? Quais os desafios que tu enfrentou ali nesse início da trajetória? Porque eu percebi que foram basicamente 4 anos até tu lançar mais um braço do grupo ali, né? Então, esse início focado nos cosméticos, como é que foi isso? Muito bacana a tua pergunta, José. Esse início, ele foi como a gente acredita que a gente faz em muitos negócios que a gente viabiliza iniciar, foi um MVP também. A gente fez um Minimal Viable Product da marca, a gente pegou algumas amostras com a indústria, recebemos os produtos e começamos a testar ali com os clientes dentro da barbearia do ambiente que a gente já tinha. Então a gente pegava lá, por exemplo, 4 amostras de shampoos diferentes e a gente começava a utilizar nos clientes comentando, né, o que estava sendo colocado, aplicado, o que estava acontecendo, né? Olha só, eu e a Isa tivemos a ideia de lançar uma marca de cosméticos, fazer um produto, enfim, tem a demanda de mercado e tal. E a gente está testando, né, produtos que vão ser lançados. Eu quero ter o feedback. A gente presenteava alguns clientes para levar para casa, tem um uso contínuo. Então, muito do que a gente tem hoje foi validação em campo de batalha real, sabe? Quantas... uma barbearia que tu tinhas ou tinha mais? Como é que era o negócio ali quando tu lançou a marca de cosméticos? Certo. O meu irmão, ele tem um espaço de beleza que é um salão de beleza e uma barbearia junto. Tá. Que funciona na cidade de Dois Irmãos. E esse espaço, o nome é Bastos, né? Tá. E dentro desse espaço, a gente testava, então, né, os produtos e tinha o dia a dia real, né? Cortava o cabelo da galera, falava sobre o produto que a gente estava testando, viabilizando e presenteava alguns para fazer um teste contínuo. Legal. Então, é um espaço só, no qual hoje nós também somos sócios de lá, mas é um movimento que aconteceu recentemente, é algo de 6 meses para cá, assim, é bem recente. Mas antes nós não tínhamos nenhuma responsabilidade dentro da operação. A gente atendia e usava de laboratório. Trabalhava lá dentro e viu uma oportunidade de negócio de lançar a marca. Exato. Bacana. Exatamente. Uma coisa que tu trouxe, né, e onde vocês se posicionaram lá atrás, e quando eu fiz a palestra lá, eu sabia um pouco, mas não tinha a visão de que o mercado era dessa forma, né? Uhum. Então a questão do quanto tem um mercado muito cru, eu vou assemelhar junto com a alimentação, né? A alimentação hoje, 95% talvez dos restaurantes médios e pequenos não tem sequer um sistema, não tem sequer uma planilha de controle de gastos, eles sobrevivem um negócio, né? E quando tinham umas 200 pessoas, mais ou menos... 150 pessoas. 150, muita gente aprendeu com vocês, porque já eram, né, mentorados de vocês, já conheciam os movimentos que vocês faziam. Muita gente evoluiu com isso, com a capacidade que vocês tiveram de trazer essa conscientização, que é um negócio, né? E o evento de vocês foi muito destinado a isso, né? Não é só sobre cortar cabelo. Não, você tem um negócio, você tem uma ferramenta na mão, você tem que saber teu CAC, tem que saber como é que é a tua recorrência, né? E onde vocês se posicionaram no mercado, eu vejo isso muito gratificante pro mercado em si, porque é algo que talvez tenha lá, tu pode acessar no YouTube, como você falou, tem os gurus e lá, tu olha no YouTube um vídeo e tal, mas na prática é um pouco diferente, né? Então quando a gente fala de alimentação, por exemplo, você bota no YouTube lá, como vender mais,
tem 50 mil vídeos diferentes, mas na prática, cada realidade é uma realidade só, né? Então, a gente usando pro nosso modelo da Hora do Pastel para validar produto, é a mesma coisa. A gente lança um produto, valida no mercado. Vocês foram muito a mesma linha, né? Foram validando os produtos junto com o público, adequando e melhorando a performance. E aí a visão de vocês de olhar pra ponta, que é o que torna, eu acho, que o negócio de vocês muito mais saudável ainda. Vocês olharam lá na ponta. Vocês colocaram energia no ecossistema de vocês para cuidar de quem tá lá na ponta. Então, é como franquia e franqueador, né? Vamos dizer assim, o franqueador ele tem que colocar as ferramentas à disposição e treinar lá na ponta o franqueado para ele desenvolver aquela região, né? E vocês que se cuidaram disso, porque, que nem você disse, tinha números onde um barbeiro que tinha mais aptidão em liderança, mas em gestão ele se destacava, né? Que é óbvio, né, em tese, mas o óbvio tem que ser dito, né? Porque o pessoal negligencia demais, né? Então, vocês apostaram nisso e deu muito certo. Eu acho que é uma visão muito diferente da realidade pro estado em si, né? Talvez São Paulo e tal até tenha alguma coisa assim, mas pra cá eu diria que vocês foram pioneiros nessa área aí. Pode até me corrigir, mas eu não vejo outra marca grande que nem a de vocês se preocupando no ecossistema como um todo, né? Então, a gente falar de 9 anos atrás, né? E a importação, ela começou quando? A importação começou há cerca de 4 anos. Uns 4 anos atrás. Então, no momento que, sim, a importação já existe há muitos anos, mas não era uma coisa simples, não era uma coisa de se pensar, né? Então, foram visionários nisso aí também, de trazer isso pra cá. Hoje fabrica alguma coisa pra cá, além do... Só cosmético mesmo ou importa cosmético também? O cosmético é totalmente fabricado. Consegue fabricar aqui hoje. Ele é totalmente nacionalizado. A importação que acaba vindo de fora, já como white label, já vem com a marca pronta, né? O produto realmente acabado. É uma industrialização dedicada, né? É China, não? Sim. Como tudo. É China e Índia, né? É, muito legal. Que coisa boa. Eu achei interessante também a parte do braço educacional que tu falou, porque na realidade eu percebo que o mercado de cabeleireiros, assim, barbeiros, enfim, muitas vezes, tá? Óbvio que tem grandes negócios nesse segmento, mas muitas vezes é o cara que vai lá e faz o quê? Aprendeu a cortar cabelo e montou um espacinho e começou a cortar. Pronto. Mas talvez não tenha aquela visão de negócio, aquela visão empreendedora, não sabe avaliar custos, não sabe como prospectar, como fazer marketing, né, da parte de vendas, nada disso, né? Então, com certeza é um mercado que precisa muito dessa profissionalização, né? E eu vejo hoje, por exemplo, aqui em Porto Alegre, tem barbearias, claro que depende muito do modelo de cada negócio, né? Hoje em dia tem as barbearias que focam muito em experiência, aí vai lá, um corte às vezes dura 1 hora, né? Que tal, tem toda uma construção daquele atendimento, daquela experiência. Agora, aqui em Porto Alegre tem muitos modelos de negócio que são assim, cara, 5, 10 minutinhos tu tá indo pra casa, sabe? Uma coisa rápida. E aí, às vezes, os caras atendem centenas de pessoas em um dia, com mais cadeiras, obviamente, né? Mas assim, atendem centenas de pessoas em um dia ali e são negócios extremamente rentáveis. Mas se não tiver uma gestão por trás disso, essa parte da educação, realmente o negócio pode não perdurar, né? Olhando assim para os dois modelos, né? Eu acho que são estratégias de riscos diferentes até. Se você trabalhar no volume, a tua margem é menor. Qualquer 10% a menos no volume, você pode não bater o ponto de equilíbrio e até quebrar. Se você trabalhar com uma margem maior, o volume menor, se você não tiver com um marketing muito ativo para suprir, porque com uma margem maior, seu preço é maior, você tem menos demanda para aquilo, né? Então você também pode sofrer com bater o ponto de equilíbrio. Então são duas estratégias que eu acho que os dois no mesmo espaço é um pouco desafiador. Mas são duas formas de olhar, né? Eu sou um que eu gosto de ir lá e ser atendido em 10 minutinhos. Eu gosto de chegar lá e rápido, por causa da agenda. Mas tem no mesmo lugar, eu sei que tem gente lá que fica lá 1 hora sentado, 10, 15 minutos é o cabelo e o resto fica conversando. Então tem muito disso, né? Acho que isso é o legal, porque eu fico 10 minutos lá, mas eu falo de futebol, falo de negócio, então é gostoso também, né? Então acaba que se o barbeiro tem um bom atendimento, tem essa aptidão de trazer esse benefício de acordo com cada cliente, né? Porque com certeza tem cliente que chega lá que não quer falar uma palavra. Aí não adianta o barbeiro ficar insistindo, né? Então é muito de feeling, né? E trabalhar isso, né? E aí vem... Você falou de quantidade, centenas de clientes às vezes, mas aí vem um desafio, eu acho que hoje, de uns 10, 12 anos pra cá, talvez nem tanto, mas antigamente era só dinheiro, né? E fazer a autogestão do dinheiro que entra no final do dia, eu acho que é um dos maiores desafios pro ser humano. Porque você, no final do dia, você tem dinheiro lá parado. Nem tudo é lucro, né? Mas paga lá, é à vista. Aí fecha o caixa, não é no crediário, né?
Não é vendeu em 10 vezes, é dinheiro à vista no final do dia. Se você tiver 500 pila... É uma análise interessante, porque esse modelo de negócio é diferente de muitos outros, que parcela, fatura em boletos e tal, depende do tipo de negócio, empresa. Né? Ali não. Ali sempre à vista, 100% à vista. Se trabalhar com antecipação automática, que eu imagino que talvez alguns pela necessidade o tenha, né? No dia seguinte você tá com dinheiro à vista. Então, se você faturou 300, 500, R$1.000 hoje, e aí vem um dado, né? Eu lembro que na época lá foi colocado, se eu não me engano, 80%, 90% é abaixo de 10, 15 mil de faturamento, né? Uma coisa assim, um dado né? bem forte. Hoje... assustador, pra mim, olhando como negócio, né? Hoje, para ter uma ideia, 1%, menos de 1% das empresas da área da beleza com foco em barbearia faturam acima de R$100 mil por operação. Menos de 1%. Aí, por exemplo, lista restaurante. Restaurantes acima de R$100 mil por operação. Qual o percentual? Não, hoje deve estar, sei lá, não sei o dado exato acima de 100 mil, mas com certeza acima de 70%, eu acho. Porque senão você só sobrevive, né? Justo, é um negócio que depende muito do volume. Eu lembro, inclusive, me chamou muita atenção, guardei muito isso que tu falaste sobre o custo do desperdício, né? Como é uma coisa que vocês conseguiram retratar como uma oportunidade muito grande de mercado e hoje é um dos grandes diferenciais dentro das franquias, né? Me corrija. Sim, correto? Não, perfeito. Hoje a gente legal. Até trazer um dado, semana passada a gente tem toda virada de mês, a gente tem as análises de DREs dos franqueados, né? Hoje, em tempo real, assim, a gente tem todo esse grupo, a gente teve lojas batendo CMV de 22%, 23%, onde no mercado de alimentação, fast food é 35%. Então, assim, é porque você economiza no desperdício, mas você tem volume, você ganha na compra. Então é os dois, né? É um desafio maior no mercado de alimentação, mas quem domina isso... Eu sempre digo, né, pro pessoal que nos assiste e nos ouve, é CMV, CMO, e aí quem trabalha com teleentrega é ST, que é o serviço de teleentrega. Para alimentação, esses são os indicadores. Para barbearia também deve ter os indicadores, se quiser compartilhar com nós também. Falando assim, em relação à margem, né, uma coisa que a gente olha quando a gente bate o olho na DRE de uma empresa voltada para a barbearia, o caixa tá estressado, ou é por custo, ou é por falta de venda. Total. Ou falta margem, né? Ou o CMV tá muito alto, né? No nosso caso, o CSV, né? Que é muito relacionado ao serviço, né? Mas ou o cara tá pagando muito comissão pro barbeiro, né? Levando assim pro cunho prático, ou ele tá tendo uma baixa performance de venda, que é o que a gente bate muito. E é até interessante vocês tocaram num ponto de modelo de negócio. Hoje, dentro das barbearias, a gente tem praticamente dois mundos. A gente tem a barbearia que trabalha com volume, da mesma forma o salão de beleza, né? A gente tem a barbearia, o salão, enfim, que trabalha com ticket. Então a gente define dentro desses dois macroambientes. Qual que é a diferença? O ticket é o cara que realmente molda o negócio para atender aquele cliente que tem mais demanda, ou a gente cria a demanda de vendas para aproveitar uma melhor performance dentro do cliente único. E o cliente de volume é aquele cliente que para ele é mais importante ser atendido num curto espaço de tempo, para cumprir a agenda e continuar a sua rotina. Não quer dizer que, por exemplo, dentro de uma barbearia de volume que está acostumado com uma otimização de tempo mais compassada, não vai em algum momento te oferecer uma sobrancelha, uma hidratação, alguns outros serviços, mas com uma agenda mais limitada a entregar um serviço num tempo de performance, uma performance operacional realmente muito polida, provavelmente se ele ficar ali 10 minutos te entrevistando sobre outros serviços, tu vai ficar chateado e tu não vai gostar mais do espaço. Correto? Perfeito. Porque o teu perfil... a expectativa do cliente. Exato, cara. E esse ponto de frustrar a expectativa, Josué, está muito atrelado à adaptabilidade que as empresas precisam ter em relação ao cliente ideal que tu te proporciona atender, sabe? Isso, a partir do momento que tu entendeu qual é que é o cliente que tu busca, tu precisa adaptar a tua entrega para aquele perfil de cliente, né? Exato. Porque senão fica incoerente, né? O cara que tu te posiciona como uma empresa que entrega agilidade, express, serviço rápido, não sei o que, papá, e aí o cara chega lá e ele tem uma experiência diferente disso, por melhor, mas é melhor. Eu sei que é melhor, mas o teu posicionamento, o que aquele cliente espera, não é isso. Né? Então, acho que esse alinhamento é importante. Da mesma forma como tu fala em relação à parte de alimentação ali, né? De, por exemplo, o teu negócio, embora você sempre se preocupe na questão de atendimento, eu mesmo treinei a todos os gerentes ali e tal, a gente fez todo um trabalho nesse sentido, mas a gente precisa entender que o cara que vai num fast food de pastéis, ele quer velocidade. Então não tem como tu fazer toda uma experiência diferenciada como o cara que vai num restaurante que tem foguinho na mesa, que não sei o que tem toda...
não é esse o perfil, né? Tem que alinhar essas expectativas. Né? E ter muito claro isso nos valores. Você falou adaptabilidade. Adaptabilidade é um dos nossos valores hoje na empresa. Melhoria contínua, senso de dono. Então isso tem que ser muito claro da empresa. Ela tem que ter essa adaptabilidade, né? Vem em treinamento, né? Vamos imaginar um cenário aqui. Eu treinei a pessoa a vender todos os meus produtos, né? Aí chega o Giovanni da vida que não tá a fim de comprar todos os produtos. Eu só quero cortar meu cabelo naquele momento. Se ela não tiver a adaptabilidade de filtrar isso naquele momento, em que momento que a outra pessoa tá? Qual é a expectativa da pessoa? E uma pergunta simples, você nos procurou através de onde? Através das redes sociais. E qual é a tua expectativa conosco aqui, né? Uma pergunta simples. E a pessoa diz, não, eu gostei disso, daquilo. Você já tem as ferramentas para continuar a conversa e daí sim, talvez até vender um produto a mais, né? É muito relacionado à conversa, à conexão, né? Tem uma coisa que tu falou agora, Giovanni, só quero pegar esse gancho, que eu falo inclusive nas minhas palestras, que é sobre o poder de fazer as perguntas certas. A partir do momento em que tu tá num atendimento e tu sabe fazer as perguntas certas, tu extrai a resposta do cliente ao ponto de saber a forma que tu vai conduzir aquela negociação, né? Só que o grande problema é que a maioria dos vendedores não estão praticando a escuta ativa. Então, por exemplo, eu te faço uma pergunta e eu não quero saber da resposta, eu só quero saber de continuar falando e falando e falando. Ou seja, eu estou perdendo a oportunidade de receber o ouro daquele cliente, que é justamente os argumentos que vão me ajudar a fechar aquele negócio. Total. O poder das perguntas, até você falando, eu lembrei, ontem aconteceu isso. Na saída do supermercado Bistec, um cara me parou e me perguntou assim, né, se podia me oferecer um produto. Ele perguntou se podia me oferecer um produto, não me ofereceu, né? E daí eu olhei assim, tá bom, né? Eu gosto, eu já fui vendedor de porta em porta, vendedor, então eu gosto de ouvir, né? Resumidamente, né? Ele me fazia uma pergunta em cima da outra, me obrigava a dar a resposta. O cara é treinado, 26 anos de idade, tentei contratar, mas ele faz 10, 15 mil por mês. E sem carteira assinada, sem nada, só comprando um produto e revendendo. Um produto pra limpar vidro. E aí, quando eu vi que teu carro aqui, limpou aqui, aí tu tem casa, né? Tem uma ou duas. Aí já, né, uma ou duas, né? E foi. Aí tem quantos vidros lá? Aí foi indo. Mas, tipo, perguntas assertivas. E é uma coisa muito fácil de treinar a pessoa pra fazer. Mas aí vem de encontro com aquilo que, né, a gente fala muito sobre isso. Já trouxemos esse assunto aqui, que alguns acham que as pessoas nascem com esse dom. Eu até acredito que a formação das pessoas, elas trazem o intuito de alguma facilidade no meio do caminho. Mas eu acho que tudo é treinável. Se a gente se dedicar, se a gente se esforçar, né? Provavelmente vocês têm barbeiros que entraram junto no mesmo momento lá no clube de vocês e alguns se destacaram mais do que os outros e talvez quem se destacou a mais no momento que entrou era pior no estágio do que o outro, né? A gente tem isso na rede como franquia também, como geral, né? Você tem, tudo é pela força de vontade. E aí eu trago uma coisa muito importante, que é um dos valores que eu acho que todo empresário tem, é autorresponsabilidade. É olhar para o mercado e não culpar o mercado, né? O mercado, ele é muito justo. Porque ele vai te entregar exatamente a resposta daquilo que tu perguntou. Então, se eu me esforçar para ter resultado, eu vou ter resultado. Né? Agora tem seus desafios e aí cabe cada um a identificar esses desafios e se aperfeiçoar no meio do caminho para isso acontecer. Você lá atrás podia ter dito, não, tá legal da forma como a gente vai continuar cortando o cabelo aqui, tá legal. Para que produto novo? Capaz, olha o trabalhão que dá importar produto. Olha o risco. Olha o risco. Não, é muito difícil. Não, vamos focar. Então, para um casal empreendedor é desafiador. Eu trago isso por nós, né? Eu e a Thaís lá atrás, a gente tinha duas escolhas. Ou investir para valer na hora do pastel, ou focar na nossa casa, focar, enfim, numa segurança. Então, é desafiador. E como é que foi essa transição ao longo do tempo? Como é que é isso? Como é que foi tranquilo? Deu dor de cabeça em casa? Como é que foi? Porque um casal empreendedor não é fácil, né? Exato, Giovanni. Muito bem colocado, cara. Não é fácil. O que eu diria? A principal dificuldade disso, até inclusive transmitindo um pouco dos bastidores de dentro do negócio, eu acredito que a maior dificuldade é conseguir moldar o ambiente, e aí eu não digo apenas o ambiente físico, quanto o ambiente mental, para que você consiga segmentar em blocos de tempo, como fala muito Christian Barbosa na Tríade do Tempo, para a gente conseguir organizar, né, o que a gente vai fazer em determinado momento, para que a gente não leve uma pauta de trabalho em um momento que deveria ser um foco de lazer. E eu acho que quando a gente rompe esses blocos de tempo, utilizando o tempo para algo que você não programou fazer, dá problema. E com
total certeza, né? Então, mas, né, se imagina, a gente tá num momento de lazer e daqui a pouco eu lembrei que eu tenho que fazer uma ligação para alguém que não é urgente, é apenas importante. E quebra todo aquele fluxo de tempo e isso acaba trazendo, assim, totalmente o oposto da paz de espírito que a gente precisa para conviver bem dentro de casa, né? E... Pode ir, por favor. Não, eu ia dizer total, porque assim, hoje é mais tranquilo, né? Mas a gente vai se formando ao longo da vida, né? Eu também não tenho menos que 30, tô um pouquinho acima dos 30, né? mas os últimos anos tá legal, mas foram alguns anos de cometer essa falha, né? De misturar, de não saber dizer não, né? Então, você trouxe muito, muito importante, você trouxe. É importante ou não é? Porque às vezes é apenas um assunto que sim, que ele é relevante pro negócio, mas não é importante para aquela hora. Ou talvez é importante, mas não seja urgente. Exato. É que tá o ponto, porque importante é uma coisa meio complexa, né? Tipo assim, tem muitas coisas que são importantes, mas que não precisam ser naquele momento. Né? Se tu fizer aquela ligação, às vezes no outro dia de manhã, tá tudo bem, não vai mudar absolutamente nada. Né? E eu vejo que muitas vezes a gente acaba... eu acho que isso é o mal do empreendedor, assim, a nossa cabeça, ela nunca para. A gente não consegue bater o ponto Não tem. E lembrar disso, bater o ponto na sexta-feira e começar a ativar as coisas na segunda. Não sei com você, comigo. Não tem. Vindo pra cá hoje pra gravação aqui, eu já tava... tu passa no meio do caminho, vou dar um exemplo, eu fui no mercado, o rapaz me atendeu, eu já tava querendo contratar ele. Então, assim, a gente não para, né? É de segunda a segunda. E aí vem o legal de empreender, né? Eu sempre gosto de trazer isso, que empreender não é fácil, mas quando você entende que o necessário tem que ser feito, a vida fica mais fácil, porque o empreendedorismo, ele te transforma como vida, né? Acho que ele te exponencia, você pode fazer transformação na vida das pessoas, né? Então, hoje, cada franquia nova aberta é uma transformação lá na ponta, então isso é muito gratificante. Mas não é fácil. Mas se no meio do caminho você se aperfeiçoar para cada vez mais conseguir trazer isso de uma forma mais clareza, né? Acho que tudo fica mais interessante. Deixa eu aproveitar aqui, que a gente falou de gestão, de pessoas, agradecendo ao nosso patrocinador. A Nola é um sistema para gestão de restaurantes, onde você tem em tempo real DRE, DFC, você tem toda a parte de controle de SKU, estoque, CMV. Então imagina em tempo real você olhar para o teu celular, olha, o meu lucro é tanto. De uma forma muito simples, moderna, didática. Estão agora integrando também a inteligência artificial. Então, para você que tem pequeno, médio e grande restaurante, entre em contato com a Nola que vocês vão se surpreender com o pessoal. Excelente. Quero falar também de outro parceiro nosso aqui, a Hora do Pastel. Não poderia estar de fora, né, Giovanni? Se você deseja consumir um pastel de excelente qualidade, produtos realmente selecionados, pastel que chega sequinho na sua casa... entra agora no Instagram, Hora do Pastel Oficial, clica no link da bio, escolhe a loja mais próxima do seu endereço e tem cupom especial ou não? Tem muitos cupons e um especial aqui, Lucro 10, para quem tá nos assistindo e ouvindo, aproveita e coloca lá na hora de finalizar o pedido. Escolhe o cupom... coloca o cupom Lucro10 lá na hora de finalizar o pedido e tem um desconto especial para você que está nos assistindo aqui no Bastidores do Lucro. Muito bem. E para finalizar esse primeiro bloco, eu agradecer o pessoal da Conex Engenharia. Para você que está reformando, construindo, franquia, não é? Eles são especialistas tanto para franquias como também obras em geral, residencial, comercial. Conex Engenharia. Eles te ajudam toda a parte de gestão de obra, a parte de construção. Eles te dão todo esse suporte. Entre em contato com eles que vocês vão adorar o trabalho deles. Muito bem. Eu quero te perguntar um negócio, Edu. Como é que foi essa parte de... Eu acho que é um assunto que gera interesse e deve ser muito desafiador, assim. Como é que foi a parte de iniciar uma importação de produtos? Porque eu acredito que, assim, envolve muito mais coisas do que simplesmente ir para um fornecedor que está aqui do teu lado, que seja em outro estado e tal, e lá fecha um pedido, né? Como é que foi isso, white label, toda essa parte, assim, comenta um pouquinho mais. Maravilha. Josué, a importação ela deu início percebendo uma lacuna de mercado, no qual também a gente já fornecia lâminas dentro do nosso portfólio, né, da Valendo com os vendedores, de outras marcas, né? Então, era um item que começou a levantar muito, né? Começou a se destacar lá nos relatórios como vendas, a gente percebeu, esse item aqui faz sentido a gente encurtar um caminho de compra. Em um primeiro momento, nós buscamos encontrar o importador,
né, macro, né, o importador principal, né, dos itens que a gente já comprava de revendedores e distribuidoras, né, acabamos não conseguindo fechar um preço tão interessante quanto a gente gostaria e a gente foi encurtar outra cadeia de compra, né, então a gente foi até realmente o fabricante e a gente encontrou esses fabricantes na China, né, através de trabalhos de consultoria de importação, através de empresas, né, que realizam esses trabalhos de buscar fornecedores e afins. E aí começou um trabalho semelhante à validação dos cosméticos, recebe a amostra, testa, valida, é bom, não é, descarta, pega de novo, troca a fábrica. Enfim, fizemos todo esse MVP com as lâminas também, compramos inicialmente alguns lotes da marca própria, da indústria, para a gente vender e ver qual vai ser a aceitação. Validamos, foi legal, conseguimos tirar alguns SKUs de concorrentes de lâminas, então, de dentro do portfólio, e a gente conseguiu, então, validar que fazia sentido a gente colocar lâminas de barbear dentro do portfólio da Valento. Também o item gola higiênica era um item que saltava muito nas vendas, que é um item essencial utilizado na barbearia, tanto por questão de higiene, quanto também conforto, né, para não pinicar aqui no pescoço. E é um item que ele gera bastante volume de vendas. E para nós... porque todo corte tem um, né? Exato. A mesma coisa é a lâmina, né? Cada Exatamente. Corte é uma lâmina diferente. E como o nosso negócio ele tem um diferencial competitivo que eu diria, na verdade, que é o principal diferencial competitivo, é o fato de atender com o produto à pronta entrega na barbearia. Então a gente usa carros um pouco maiores, já trabalha um pouco com estoque à pronta entrega, a gente leva mais ou menos a média de venda do dia, 2 dias ali no carro, então a gente atende, já tira pedido, já entrega. Então faz muito sentido a gente ter esse motivo de visita dentro do carro. E voltando naquele ponto de que o empresário, né, o empreendedor de algumas áreas, ele acaba sendo um pouco desorganizado em relação ao seu negócio, não tem como eu não falar disso, porque muitas vezes o barbeiro nos ligava: oi, Rony, né, os vendedores ali, cara, eu preciso de uma caixa de lâminas porque as minhas vão terminar hoje. Imagina dentro de uma das lojas da Hora do Pastel. Não, te ligando, 8 da noite, no meio do pico, acabar, não tem. Não existe isso. Ou qualquer outro negócio. Isso é totalmente, assim, insustentável. É falta de gestão pura, né? Nossa, total, cara. E esse é um dos elementos, assim, um dos indicadores que eu apelido, assim, uma coisa que acontece dentro das barbearias, que é um termo que eu atribuo a isso, eu chamo de que existe um delírio da barbearia, tá? O que é esse negócio? Delírio da barbearia são donos de empresas que entendem pouquíssimo da gestão do negócio, e de processos de gestão de pessoas, do modelo de negócio em si, tentam trabalhar com todo o perfil de cliente, todo tipo de atendimento que tu tens, eventualmente oferece durante o dia várias vezes o cosmético para o cliente que não é o adequado para aquele perfil de venda. Enfim, é uma bagunça muito grande. Isso se dá, pelo que o Josué comentou antes, tu faz um curso e aí tu abre uma barbearia. A barreira de entrada de mercado ela é muito baixa. É muito fácil de entrar. Então imagina hoje, para abrir um restaurante, existe todo um processo, existe toda uma, digamos assim, uma burocracia que é necessária. Então, mas tu sabe que hoje um dos desafios, né, para quem vai certinho e tal, é que a barreira de restaurante também ficou baixa hoje. Hoje, com 3, 4 mil reais, você abre uma conta no iFood e faz de casa mesmo, né? O que não é um problema desde que você siga e faça bem feito, né? Mas também, hoje, a alimentação, a barreira de entrada é absurdamente baixa. O que é bom e ruim pro mercado. Bom, porque não sobrevive, né? Tipo assim, não sobrevive e acaba, às vezes, inflacionando o mercado e quando não dá certo, sai do mercado, sobra aquele espaço, né? Então a gente fala, vamos pensar nosso ramo de pastel, por exemplo. Hoje o modelo de franquia 100% validado em torno de 100 mil de investimento, vamos pegar ali nossa pocket, né? Mas hoje eu digo, hoje com 10 mil reais, qualquer pessoa pode abrir uma pastelaria, ela pode abrir. Mas a chance dela sobreviver no mercado em mais de um ano é muito difícil. Porque ela não vem com a estrutura e o know-how por trás para ganhar dinheiro com aquilo, né? E aí, esse know-how e estrutura é justamente essa falta de profissionalização. Mas barbearia, eu imagino que talvez com 1.000 reais você consiga abrir, não sei, enfim. É muito simples, cara. Tu pode comprar equipamento usado, enfim. O ponto é que, para abrir uma barbearia, daqui a pouco, então, semelhante como o mundo do restaurante, não tinha se dado, interessante comentar. É que a gente vê só aqueles restaurantes bonitos, loja bonita e tal, Exato. Mas tem muito, talvez se você pegar de cada... Tô dando um dado hipotético aqui, mas baseado com a nossa realidade. Cada 100 restaurantes no iFood, talvez 70 realmente tenha a condição apta para estar trabalhando com todo mundo de carteira assinada, bonitinho, higiene 100%, sanitária, pagando os impostos
certinho. Olha, não sei se muito, né? Se tu olhar numa região assim. Caraca. Muito é meia ainda, né? Sim. A maioria é meia. Perdi meu emprego, vou abrir um negócio. Eu amo cozinhar. Aí o delírio que tu trouxe pra barbearia, eu acho que também vem muito disso. Eu adoro cozinhar, vou abrir meu negócio de alimentação. Eu acho que aí vai lá e não sustenta. Vai muito também a essa pegada do brasileiro de ter força de vontade de fazer acontecer, né? Porque, cara, o que a maioria da população brasileira, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, andou enfrentando nos últimos tempos, porque teve pandemia, teve enchente, teve não sei o que, uma série de coisas. Então, tudo isso faz com que as pessoas se forcem a, cara, eu preciso dar meu jeito. Exato. E aí, se eu sei cortar cabelo, eu vou começar a cortar cabelo. Se eu sei cozinhar, eu vou começar a cozinhar, né? Ou se eu não sei, eu vou aprender e vou fazer, né? Então, assim, eu acho que tem muito isso. Só que daí, depois, passado o tempo, né? Vem a realidade, negócio. Opa, peraí, preciso ajustar esses pontos, né? E até quando a gente fala de negócio, eu vejo que as barbearias, elas viram o jogo quando elas entendem que o negócio, a empresa, né, o ambiente que eles abriram para trabalhar, ele estava sendo apenas um coworking. O que eu quero dizer com isso? Um coworking é um ambiente que ele se mantém aberto, porque alguém financia a operação, mas se a gente for olhar, não depende dos colaboradores para que a operação esteja aberta. Perfeito. E o que depende para que essa operação esteja aberta é justamente o proprietário. Se a gente tira... Uma pergunta a gente faz muito. Cara, se a gente tirar o proprietário da empresa, de dentro da empresa, do atendimento, ela se sustenta? Na maioria das vezes, não. Numa pequena barbearia, normalmente o cara que corta é o mesmo que é o dono, é o mesmo que atende, é o mesmo que depois que terminou passa uma vassourinha ali. Se é um pequeno negócio, muitas vezes ele toca sozinho ou com mais uma pessoa só. Exatamente. E se a gente olhar para a realidade do mercado, não deveria ser tão precarizado, talvez, porque a gente está falando depois de alimentação, o mercado de beleza deve ser o maior. Porque a alimentação, você tem que comer de manhã, de tarde, de noite, mas beleza é cada semana. Então, assim, é um mercado absurdamente gigante, né? E tem recorrência, né? No total. Exato. Imagina. E o mercado brasileiro é o terceiro maior do mundo de beleza. Terceiro maior do mundo. Eu vi uma reportagem já faz um tempinho, foi ano passado isso. Coreia do Sul também é um mercado forte, não sei se está entre os três. Também é mas forte. Mas eu vi um tá negócio assim, surreal assim, da Coreia do Sul. Assim. Cara, é muito forte. Lá domina muito skincare. Existe uma preocupação muito grande da população oriental em relação à pele, né? É uma preocupação que a gente não tem tão forte aqui, mas tem crescido muito. Pra ter uma ideia, a gente perde para a China e Estados Unidos. Claro, também pela questão consumista que o mercado tem, né? Sim. E aí, quando a gente fala do empreendedorismo dentro da barbearia, que eu comentei desse contexto de coworking, né? Enfim, por que a gente faz essa pergunta para os donos de barbearia? Porque a gente sabe que se o dono sai da barbearia, o negócio não sustenta, é totalmente um sinal de que o dono da barbearia, como o José comentou, ele faz multifunções. Então, quando a gente fala de negócio, a gente pergunta pro dono da barbearia, qual é a sua atividade dentro da sua empresa? E ele fala... eu sou o dono, de peito cheio. Tá, legal, então. Então você não corta o cabelo? Não, eu corto o cabelo. Então você tem duas funções dentro da sua empresa. Sim, eu corto o cabelo e eu tenho uma barbearia. Legal. Tá. Então, se a gente te colocar para exercer a sua função principal, que é a função de dono, de CEO, como ele gostaria de se atribuir, às vezes, mesmo sendo uma empresa de duas pessoas, o que acontece se a gente tirar o dono de dentro? Aí a gente consegue transmitir claramente que ele não tem uma empresa, ele tem um ambiente no qual ele apenas proporciona um ambiente de trabalho para outros players. É um autônomo, né? Exato. É um autônomo, basicamente, que está ali prestando um serviço, né? Tá tomando talvez o maior risco para ele, né? Onde o retorno sobre o risco não é nem proporcional, é desproporcional, né? Exatamente. E quando a gente fala de negócios, a gente percebe que, dado a baixa barreira de entrada dentro da barbearia, da mesma forma que o restaurante, agora eu fiquei sabendo desse dado, né, através do que tu trouxe, é algo que pode ser tanto visto como algo ruim ou como algo bom, né? Perfeito. Então pode ser uma oportunidade ou pode ser uma ameaça. E dentro da visão de negócio que a gente tem hoje, dentro do mundo da barbearia, cara, é uma oportunidade incrível. Porque a gente tem tudo que a barbearia precisa para trabalhar e, ao mesmo tempo, o nível de consciência é muito baixo. E como a gente entendeu muito forte que o negócio a nossa boca de funil é educacional, o nosso produto inicial de esteira na jornada do cliente é educacional,
Se a gente conseguir levar realmente elevação de consciência para entender que ele necessita se tornar, ao invés de apenas um empreendedor, realmente um empresário, né? Ele precisa deixar de lado só a dor do empreender, né? E realmente estruturar negócios. Cara, aí aí a empresa ela começa a se tornar muito semelhante ao case que a gente olha nos esportes, né? Como que a gente tem uma pessoa que se performa muito bem dentro dos esportes? A gente precisa performar muito bem em técnica, volume e principalmente a constância. E por isso que a gente fala muito, cara, que às vezes um negócio ele tá aberto há muitos anos, no qual o dono ele faz a gestão, faz a parte da liderança, faz tudo que tem que fazer, ainda corta cabelo, mas se mantém aberto. É um negócio que tem muita margem de lucro, serviço tem muito disso, né? Mas ao mesmo tempo, dado a resiliência da constância dele continuar fazendo, ele se mantém aberto, mesmo com às vezes margem de empresa negativa. Tá tomando prejuízo por corte, mas se sustenta porque o prejuízo é coberto pelo prolabore que ele não tira. Exato. Basicamente assim. Então, muito restaurante. Cara, muito restaurante assim. É absurdo, né? Caraca, olha só. Muito. Porque só sobrevive, né? Não tira salário pra si, então só sobrevive. E aí, se a gente olhar pro Brasil, eu sempre gosto de trazer isso, porque eu tenho amigos, inclusive ano passado, amigos que se mudaram. Que o Brasil não dá mais, que é o fim do mundo, que... Enfim, tem, né? Mas o Brasil é um mercado incrível, tanto pra área... Pô, terceiro maior. Imagina, olha o mercado incrível que tem. Então, se esse pessoal se conscientizar, e que legal que vocês têm esse papel de educação em conjunto, porque isso muda a vida das pessoas. Porque se tem uma coisa que ninguém te tira, é a educação. Né? Então, eu me lembro lá atrás, a primeira vez que eu entendi, de uma forma simples, o que era um DLE. De uma forma bem simples. Depois disso, diz, cara, para o negócio sobreviver, ele tem que ter os números claros. E aí a gente vai entendendo, de cada negócio tem os seus números, né? Mas ao longo do caminho, tu vai aprendendo, mas tu nunca mais esquece aquilo. E quando eu aprendi aquilo, era alimentação também, mas era um restaurante, era outro negócio, não era a hora do pastel que é hoje. Então, assim, eu não esqueci aquilo, eu aprendi e mudou a nossa trajetória. Então, é o que vocês fazem lá na ponta. O pessoal lá... faz o papel de dono, talvez faz o papel de cabeleireiro ali, de barbeiro, mais o papel de atendente muitas vezes, mas tem uma grande realidade. Se essa pessoa decidir ficar fechada por 10 dias, talvez crie uma dívida que não se recupera em um ano, porque ela depende totalmente dela. E o CNPJ, quando a gente abre um CNPJ, eu gosto de trazer isso, que ele foi feito para que ele seja um organismo à parte. Não é aquela coisa de, eu vou abrir um CNPJ, eu só sou dono e eles que se virem. Não é isso. Mas é que ele é um organismo que ele precisa, as engrenagens precisam funcionar de uma maneira que cada um no seu papel faça acontecer. Então, se eu tenho papel de dono, beleza, eu vou dar ferramentas, né, para que as pessoas que estão abaixo de mim, elas possam executar o papel delas. Se eu tenho um líder de área lá naquela... Por exemplo, barbearia, né? Eu sou dono da barbearia, tenho um líder de área lá, não sei se chama assim, mas... Enfim, uma liderança e tenho mais os barbeiros ali. Cada um tem o seu papel nesse comando, né? O dono, cara, é estratégico. É pensar como eu vou aumentar minha marca, como eu vou atingir mais pessoas, como é que eu vou dar mais ferramentas pro meu líder de área fazer cada barbeiro performar melhor. Então, assim, agora, quando tu é tudo isso, cara, é difícil você crescer, é difícil você se manter no mercado. Talvez se manter até não é tão difícil porque a pessoa tem a resiliência, né? A força de vontade, não, deixa pra mim que eu faço. Como tu bem trouxe, as pessoas, elas têm essa, né, eu vou fazer acontecer, beleza, só que o problema é que faz acontecer por muito tempo sozinho. Chega um momento que você tem que fazer acontecer com outros. Exato. Sabe? E aí quando você começa a entender o poder de juntar a mente, vamos dizer assim, mais pessoas, falando isso, né? Um abraço pro Jadir, né? A gente se conheceu através do Mastermind, né? Sim, grande amigo. O poder de juntar várias mentes, né? O pessoal da Mastermind, um grande abraço. Você entende o tamanho que você pode formar do ecossistema. O ecossistema de vocês hoje, né? Formado pela liderança de vocês, né? Vocês como proprietários, aí tem as lideranças, e tem lá, cada ponta tem o seu barbeiro lá, onde também tem os seus colaboradores. Então é um grande ecossistema. Se tiver em comum acordo, né, como principal valor, que é a gente se melhorar todo dia, a tendência é crescer cada vez mais. E aí precisa que essa comunicação seja clara lá de cima até lá embaixo. Então, para funcionar, só tem esse caminho, é a comunicação clara. E aí, eu trazer um exemplo que eu vejo muito, eu escuto isso até o pessoal manda nas redes sociais pra mim, esses dias até, o cara viu um podcast nosso, onde eu fui entrevistado, e ele tinha uma pastelaria, e aí me mandou, era 3 da manhã, e disse, olha, já faz 8 anos que eu tenho um negócio aqui, eu não consigo sair da operação, bastante problema operacional, né?
E aí eu fiz algumas perguntas chaves e ele tava totalmente faceiro, com aquele ego lá em cima, porque ele era o dono daquilo. Aí no final eu disse, bom, você tem tanta satisfação de ser dono desse negócio, então deixa eu dizer, tá bem fácil de resolver. Daí, como assim? Só assumir a autorresponsabilidade. Daí antes disso eu fiz ele questionar aquilo que não tava legal, né? Aí no final eu disse, quem é responsável por isso? Aí caiu a ficha. Aí tipo assim, é assim na vida. A gente acorda de manhã com dois caminhos, né? Um é assumir a nossa responsabilidade do dia, o outro é delegar para um outro. É que é mais fácil terceirizar a culpa, né? É muito mais fácil. É mais fácil porque a dor, ela é necessária, mas ela não é gostosa de sentir, né? Exato. O ego destrói o homem, né? Eu gosto muito de pensar da maneira que Sócrates fala que a essência da sabedoria, ela está muito em a gente ter a humildade de entender que a gente não sabe tudo, né? Exato. Só sei que nada sei. Então, por exemplo, aconteceu um movimento muito forte dentro da Valento agora no final do ano passado, no qual a gente percebeu a dificuldade de conseguir colocar a nossa intenção de formar a base para o educacional e, consequentemente, elevar o nível de consciência para os barbeiros, porque a gente tem uma rede social muito fraca. A nossa rede social não consegue comunicar muito bem para chegar fortemente na ponta dos barbeiros. E a gente percebeu, cara, para a gente acelerar, para a gente dar mais potência nesse conhecimento, né, de mercado, a gente precisa de parceiros, eventualmente de influencers, né, que a gente possa contratar, enfim, trazer para o grupo, ou a gente precisa fazer parcerias com players que já estão dominando muito bem o mercado. E aí, então, a gente fez uma conexão muito forte com uma pessoa que a gente teve contato em 2024, que foi no evento que a gente fez durante a pandemia, no Experience, que é um cara que eu também quero deixar um abraço, que é o Jurandir Silva, hoje um grande parceiro de negócios, e através dele, então, nós fizemos uma grande parceria, fizemos sociedade dentro de algumas empresas para conseguir trazer o educacional forte e que eles fazem com incrivelmente excelência voltada à performance para fomentar a base de clientes que a gente já tem dentro da Valento e levar os negócios que a gente tem dentro da empresa, né, as soluções como a importação, o próprio software de gestão que já tem nome, né, o software se chamará Farol, está já há praticamente um ano aí em teste, em MVP, né, a gente gosta de testar muito tudo que a gente vai lançar para que quando chegue na mão do usuário, da pessoa que necessita, já esteja muito pronto, né? E a gente tem todo o caminho para poder validar isso. Então, seria um erro fatal se a gente não testasse muito bem antes de lançar. E através, então, desse cara incrível que a gente conheceu no mercado, que tem uma trajetória muito legal, a gente tem conseguido nos posicionar muito mais, de forma muito mais intensa para os barbeiros, né, através da comunicação que eles já fazem e levar esse conceito da alta performance. Porque uma coisa que a gente entendeu, assim, através do Jurandir também, e que a gente percebeu e ficou mais claro dentro do mercado da barbearia, que no final do jogo, cara, o que faz o barbeiro, o que faz o empreendedor ter dificuldade de escalar é a mentalidade. Total. No final do jogo é a mentalidade. Quando a gente levava a educação, cara, pro barbeiro, a gente via, aquela dicotomia assim, tu precisa de um conhecimento para entender como estruturar teus negócios. E tudo que tem valor tem um custo representativo. Ok. Aí tu oferece a solução que a pessoa precisa e a pessoa diz, eu não tenho dinheiro para comprar um conhecimento que vai me fazer ter dinheiro. Eu acho que tanto para quem vende infoproduto quanto para quem vende estruturação, até mesmo software, enfim, é algo que fica claro, né? Poxa, mas, cara, você tá me dizendo que tem um problema, eu tenho a solução, então, basicamente, você vai me pagar para distorcer, para diminuir o tempo para você realizar algo. Eu vejo que a própria franquia é uma maneira de fazer isso. Pô, tu tem um restaurante que tá lá remando 8, 10 anos, tu não foi ainda. Cara, então, compra o meu know-how, a minha expertise para encurtar o teu tempo. Tu já validou, tá pronto, pega e faz. Na verdade, é engraçado, né? Porque assim, ó, eu tenho um problema. Eu tenho a solução do teu problema. Bom, mas eu não tenho dinheiro para pagar esse problema. Então continua com o teu problema. Eu não tenho dinheiro para pagar a tua solução, né? Então continua com o teu problema. Aí entra um ponto, cara, é muito óbvio, mas mesmo óbvio tem que ser dito, né? Entra um ponto que muitas vezes quando a gente chega a essa conclusão, beleza, é muito claro, né, que essa é a conclusão do problema. Então não compra a minha solução. Porém, quando as pessoas que necessitam dessa solução ocupam cerca de 70% da tua cartela de clientes, tu percebe, cara... Eu tenho que buscar uma alternativa para tem jogo aí. Porque o que acontece? A gente percebe que o nosso 80-20 ali de clientes, né, os 20% melhores clientes, eles têm um ticket médio 4, 5 vezes maior do que a base.
E eles têm um perfil já hoje que já passou essa barreira. Exatamente. É o cara que entende sobre mentalidade. E a gente entendeu o seguinte, cara, que dá pra ensinar tudo. Tudo que a gente quiser tecnicamente, no operacional, menos a ter vontade. A vontade não ensina. Essa aí não tem. Isso é no geral, assim. Eu sou conselheiro num grupo de investidores que tem vários negócios. Dentro deles tem academia, tem fábrica de sapato, enfim, algumas áreas. E quando a gente conversa, né? Esse é o maior desafio, principalmente na área de lideranças. Dá pra passar know-how total, mas a vontade do líder lá não tem como. E aí é geral, é franquia, é o barbeiro lá na ponta. E essa vontade, ela também, eu gosto de trazer ela muito, porque eu vou dar o meu exemplo aqui. Aí cada um, imagino que tem a sua maneira de se automotivar, né? Mas eu, ao longo da minha trajetória, eu já tive vários perengues aí, desafios grandes, onde chegou aquela energia mais baixa, onde eu tive que me perguntar, será que tá certo? Será que isso aqui? Mas... Poxa vida, mas eu sempre, desde o início, eu tinha uma maneira de me automotivar. Então, no meu caso, eu gosto de ouvir um audiobook, né? Eu gosto de ler. Eu sempre fui um cara muito enérgico, mas também afetado em situações externas. Agora, uma coisa que eu sempre coloquei há muitos anos pra mim, assim, autorresponsabilidade. Então, assim, não adianta eu querer daqui a um mês ser diferente se eu continuar fazendo as mesmas coisas. É óbvio, mas eu consegui quebrar isso lá atrás. Mas aí vem o fator que eu sempre gosto de dizer, que por mais que tem gente que acha que o sol nasce pra todo mundo, eu acho que sim, de certa maneira ele nasce pra todo mundo, porém pra alguns tem uma nuvem na frente, tem alguns desafios locais diferentes. Eu sempre digo, eu tive o desafio de ter que sair de casa muito cedo, com 11 anos, mas pra mim foi uma das melhores viradas de chave da minha vida. Muito cedo, com 11 anos. Então, com meus 20 anos, eu já era um adulto, entre aspas, com 30 anos. Então, eu já errei muito dos meus 11 até os meus 20. E muitas vezes as pessoas, elas estão lá com 25, 30 anos, mas os erros foram muito pouquinhos. Cometeram muitos erros, mas nada de uma maneira talvez tão significativa que colocaram o risco do negócio a perder. Ou então alguma coisa tão irreversível quase. E eu, até meus 22 anos, eu tive tudo isso. Então facilitou eu olhar para o mercado, qualquer desafio que eu tenho. Então vamos pegar a pandemia. Né? A blindagem que a gente tinha que ter, né, mentalmente, né? A gente tinha a indústria, tinha todas as lojas, as enchentes, a gente perdeu 6 lojas, né? A inflação dos insumos entre pandemia e enchente. Então como é que a gente continua motivado? Como é que a gente vai lá toda semana, engaja franqueado e vamos pra cima, né? Vamos fazer acontecer. Aí vem muito de cada um, né? Então se eu olhar pro meu círculo de pessoas, a grande maioria é igual. E aí vem mentalidade. Há muitos anos eu gosto de estar do lado de pessoas vencedoras. E quando eu digo vencedoras, não falo financeiramente apenas, né? Porque eu acho que o dinheiro sempre ele vai ser consequência da mentalidade que tu tiver. Tem aquele livro lá, da mente de um milionário, como é que é? Segredos da Mente Milionária. Segredos da Mente Milionária, que fala sobre o modelo de mapa mental do milhão. É mais ou menos isso. Então, quando a gente fala de vontade, olha o que eu tentei, né, nos últimos 10 anos, hoje já não mais tanto, tentar achar a solução de trazer a vontade para o outro, desde gamificação, desde várias outras coisas, chegou a um ponto que realmente, cara, não tem como. A não ser que você, sei lá, inventar uma vacina, alguma coisa que você... agora, a partir de agora, você vai ter vontade. Colocar na água. Porque assim, é incrível como isso é de cada um, né? Uhum. E aí eu conheço pessoas que têm uma mentalidade de escassez tão grande que não acredita no quanto o potencial dela é incrível, ou seja, pessoas muito boas na área dela, mas tem uma mentalidade de escassez que provavelmente tem a oportunidade na frente dela, mas o dinheiro é o problema. Mas se olhar para o negócio dela, fazendo 2 ajustes, o dinheiro tá na hora, a solução tá ali. Cara, muito verdade. Falando sobre vontade, cara, te ouvindo falar, assim, eu vejo muito do que acontece dentro da barbearia. As coisas estão claras, mas aí tu te pega, né? Por que as pessoas não fazem? E sabe que dentro da barbearia, do mundo, né, do ecossistema de barbearia, a gente entendeu que, bom, se grande parte dos clientes tem um nível de consciência muito baixo sobre negócios, se a gente conseguir colaborar em resolver esse problema, a gente vai ser premiado por isso. Claro. Então, onde tem problema, tem dinheiro. E aí a gente pensou, cara, a gente tem que ensinar vontade. Como? Então, a gente entendeu, assim, na dor do processo, que também, como eu li no teu livro Plante Ideias, como colher soluções, que, cara, eu vi que o ambiente foi uma coisa responsável por te moldar. Total. Se tu não tivesse passado por toda a dificuldade que tu passou, talvez tu não teria dado tanto valor por estar preparado para a oportunidade quando esteve disponível para ti, né? E a gente percebe que para a gente conseguir colaborar nessa questão de
de demonstrar o quanto a vontade é necessária de realizar algo para os profissionais dentro do ecossistema, a gente busca moldar o ambiente no qual os barbeiros estão inseridos. Como? O nosso comercial, por exemplo, hoje em dia, ele é orientado a só trazer coisas positivas para dentro da barbearia. Então, muitas vezes tu bate na porta, conversa, tudo bem, atendimento presencial, e aí como vão os negócios? Aquela pergunta de quebra-gelo. Cara, vai ruim, a política, o mercado, a chuva, a enchente, isso e aquilo. Tá, beleza. E das coisas que tu tem controle, quais tu tá controlando? O que tu tá usando a teu favor? Tu tá só focando no negativo? Né? O Napoleon Hill, que inspira o trabalho de todo o Mastermind, né? do Jadir, como um dos instrutores da Fundação Napoleon Hill, Napoleon Hill escreveu um livro com Clement Stone que é atitude mental positiva, né? Ele fala daquela chavezinha que a gente pode virar. Pô, pensar no ruim e pensar no bom dá o mesmo trabalho. A questão é ótica, é ponto de vista, é o paradigma, é a maneira que a gente enxerga. E aí volta o ambiente nesse jogo. A gente entendeu que, cara, o ambiente não é só o local físico onde ele está inserido. Por exemplo, aqui a gente nós sentados em uma mesa no qual estou à frente de empresários que já percorreram um caminho muito mais além do que a gente ainda está percorrendo, né? Cara, é uma honra gigante poder estar conversando e trocando ideias. Mas às vezes as pessoas não se permitem, por se podarem, estar sentado em mesas no qual se tem muito a aprender, né? E isso me lembra também de um vídeo do Lair Ribeiro, do médico Lair Ribeiro, que é O Sucesso Não Acontece Por Acaso. Um vídeo um pouquinho mais antigo, ele fala assim, cara, muito tem bom. Até um livro também. Sabe como é que treina uma pulga? Como é que treina uma pulga? Cara, tu bota ela num pote, e aí tu tampa e ela vai ficar pulando, vai ficar pulando, vai ficar pulando. E aí chega um momento que você tirar a tampa, ela vai pular até a altura que tava a tampa. Ela não vai pular para fora, porque o ambiente físico, né? Condicionou a isso, exatamente, Josué. Eu percebo que, cara, nas tuas falas, isso eu acho que é admirável, assim, tá? Tu traz muitas referências de livros e de autores, de personalidades, enfim. E isso demonstra uma coisa clara aqui para nós, né? O quanto que tu te empenha em buscar conhecimento, né? Eu tenho certeza que é uma coisa que faz parte da tua rotina, que é uma coisa que está em constante evolução, né? Melhoria contínua, etc. E talvez aí tá um dos pontos que muitas vezes falta para essas pessoas. Porque, assim, é muito fácil ficar reclamando que não tá bom. É muito tranquilo eu falar que a culpa é da chuva, do governo, do não sei o quê. Embora existam, obviamente, fatores externos que influenciam nos negócios, mas eu terceirizar essa culpa é eu dizer assim, bom, beleza, não tenho o que fazer. Agora, a partir do momento que eu falo, o que está no meu controle? Ah, isso aqui tá no meu controle, tá. Então como que eu posso melhorar o que tá no meu controle? Porque o que não tá, igual eu não vou mudar. Perfeito. Então isso aqui que tá no meu controle, como é que eu posso fazer? Ah, eu preciso desenvolver tal habilidade. Onde é que eu busco essa habilidade? Ah, nesse livro, nesse curso, nesse treinamento, nesse vídeo gratuito, nesse podcast que tá de graça ali pra ti e tu ainda não te inscreveu no canal, entendeu? Excelente. Então assim, é simples. Só que a pessoa, ela precisa ir em busca dessa evolução, dessa transformação, sabe? Tem uma... Ao longo, antes da Hora do Pastel, né? Na transição do restaurante para a Hora do Pastel, eu formatei alguns restaurantes, né? Foram me pedindo ajuda, enfim, de uma forma mais manual mesmo, de entrar para dentro do restaurante, de virar do avesso e fazendo algumas formatações. Mas foi uma coisa que eu aprendi lá, aprendi ao ensinar, né? Que isso é uma outra coisa muito gratificante. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende também. Que é um questionário que eu uso para todos os negócios hoje, quando eu converso com amigos que me perguntam, tô passando por tal situação, o que eu posso fazer? E a gente usa isso muito nos valores da Hora do Pastel, que é a melhoria contínua. Mas como é que eu pequeno lá, eu posso usar? Cara, se tu fosse abrir teu negócio de novo hoje, o que você faria diferente? Bota no papel. Muito aí bom, aí colocou lá. Aí do ladinho lá. Como é que eu vou fazer para isso não... Se eu tenho a oportunidade de abrir de novo, como é que eu vou fazer isso? Aí coloca lá a resposta. Aí tu vai ver que no final... A diferença de fazer diferente, ela é tão pequena que às vezes não é nem dinheiro. Vou dar um exemplo, não sei quanto que é um treinamento, mas eu sou barbeiro agora, eu tenho eu e mais 3 pessoas ali, sei lá, tô eu dando um cenário aqui. E eu cobro R$45 o corte. Não sei se esse é o valor, mas tô dando um exemplo aqui. E eu tenho em busca de um treinamento que vai me custar R$5.000 para fazer, sei lá. Está na minha... A oportunidade bateu. Cara, mas eu não tenho como fazer isso agora porque o meu dinheiro velho... E aí eu gosto muito de separar dinheiro novo e dinheiro velho. O meu dinheiro velho, aquilo que eu já faço todo dia, não me proporciona essa margem de lucro para fazer.
primeiro, se você não tem na tua margem da tua empresa hoje uma margem separadinha para conhecimento, para inovação, você já não tem uma empresa saudável. Porque toda empresa saudável separa um percentual do teu caixa para investir no futuro. E investir no futuro é o quê? Melhores ferramentas, melhor conhecimento, melhor técnica. Então, se você já não tem isso, já tem um problema ali. Mas olha que legal a solução. Beleza, é 45. Então, vou criar uma maneira agora de jogar para 55 esse corte. E tem como fazer. Porque você só precisa convencer o teu cliente que teu corte vale 55 em vez de 45. Então você cria dinheiro novo para resolver aquele problema. Então, assim, eu trago essa reflexão porque na área de alimentação, principalmente, mas nos negócios em geral, a solução lá na frente, ela é tão fácil de atingir que é só olhar diferente para o negócio. E aí eu trago essa dinâmica, né? De olhar para o negócio, se eu começasse do zero de novo, o que eu faria diferente? Aí a pessoa começa a ter clareza que isso aqui não faz sentido, isso aqui não faz sentido, isso aqui eu também não faria mais. E aí ela começa a achar como é fácil de fazer essa mudança. Porque a gente fala, né, de mentalidade, e aí vem uma questão. Quanto tempo leva para ter um hábito saudável? Né? Ter um hábito de ir na academia, de ler um livro, isso leva tempo. Então imagina a dificuldade que é uma pessoa mudar a mentalidade. Não adianta ir num único evento, um único evento por ano, onde eu vou lá durante 2, 3 dias, energia lá em cima, legal, que bacana, adorei o que os palestrantes falaram, se no dia seguinte eu voltar para minha realidade. Porque se eu voltar para minha realidade, o contexto que eu estou inserido, o potinho com a pulga, por exemplo, já está formado. Eu preciso muito, muito, muito mais vezes disso. Então eu preciso me conectar com ambientes que me forneçam isso. E aí vem o grande dilema, mas eu não tenho dinheiro para isso. Mas aí, eu garanto, se você fazer essa técnica de olhar pro teu negócio e desliga a chave, né, mentalmente, desliguei, vou começar do zero de novo, mas agora eu já tenho toda a experiência. Eu tenho certeza que você vai achar 3, 4 gargalos que o dinheiro tá ali pro novo treinamento. Só que aí vem o legal, você vai lá e faz esse novo treinamento. Aí exponencia, por quê? Primeiro porque você já entendeu que você é dono da tua verdade, ou seja, você é responsável pelo teu resultado. E aí você tem uma ferramenta nova. Então você tem a virada de chave que você olhou pro teu negócio, você viu que pode ser diferente, e aí você ganhou uma ferramenta nova, um curso novo, um treinamento novo. Ninguém te segura, só vai. Né? E aí quando eu trago que o mercado ele é justo, porque muita gente fala, o mercado é injusto, o mercado é complicado, ele é injusto. Ele tem os seus desafios. Mas ele é a coisa mais justa que tem no universo. Porque se você entregar, no nosso caso, se a gente entregasse pastéis ruins, de péssima qualidade, com falta de higiene, com péssimo atendimento, se isso fosse nossa prioridade, vamos dizer assim, fosse algo constante, que fosse repetir todos os dias, milhares de vezes, nós não teríamos o resultado que temos hoje. Isso não quer dizer que no meio do caminho você não cometa algum erro. A gente vende uma média de 8 mil pastéis por dia e às vezes saem 1 ou 2 pastéis trocados no pacote. Acontece. E aí vem a humildade, a gente saber que isso é possível, mas não aceitar. Trabalhar para que isso não aconteça, mas entender que é possível isso acontecer. E assim é o empresário lá na ponta. Eu imagino que é difícil pro pessoal, porque talvez o ambiente deles lá... por mais que talvez eles tenham alguns clientes que tenham essa mentalidade e tal, mas talvez o ambiente inserido não é fácil também fazer essa mudança, porque tem um fator também, só para concluir, que eu passei por isso, e eu tive que me desligar de alguns amigos, porque, cara, você começa a dar o primeiro passo, aí vem do lado, não, tu é louco de gastar esse dinheiro nos treinamentos, não faz isso, cara, tu tá tão bem, olha aí, tu tá 10 anos sendo empresário. Né? Só que tem a grande verdade, né? Ninguém sabe mais da gente do que a gente mesmo, né? Então basta olhar isso todo dia de manhã no espelho e se fazer a pergunta, né? Onde que eu quero terminar o dia hoje? Tu falou do Jurandir antes, né? Isso. Ele fazia o que antes de integrar essa parceria contigo? O Jurandir, ele está na área da beleza aproximadamente ao mesmo tempo que eu também estou, há cerca de 15 anos. Que legal. Ele foi barbeiro por muito tempo, ele tem 8 unidades de barbearia, são as barbearias Servos, que são focadas em imagem masculina. Legal. E também algumas franquias agregando ao grupo, né? Em breve, o grupo fecha com 15, ao todo com 15 lojas entre franqueados e lojas próprias. E até muito interessante a tua pergunta sobre o Jurandir, porque a gente justamente estava travado num certo ponto de crescimento. E nesse ponto de crescimento, a gente percebia, cara, a gente precisa educar a galera. Somos novos no meio educacional e temos pouca relevância de posicionamento.
As redes sociais não são tão fortes quanto os players que são barbeiros, têm múltiplas barbearias e conversam com barbeiros e donos de barbearia. Nós somos uma marca de cosméticos, somos um ecossistema de negócio para barbearia. Então, até mesmo as próprias redes sociais, elas podam um pouco empresas para vender o seu produto, né? E porque nós somos, dentro das plataformas digitais, nós não somos consumidores, nós somos fornecedores, né? A gente que compra a mídia para tornar pago, né? E o mercado é muito eficiente nisso. Então, a gente tinha uma certa dificuldade com se posicionar com a marca Valento. Então, a gente pensou, precisamos associar a players que já fazem negócio bem feito. E aí, para isso, a gente precisa ter a humildade de entender que todo o dinheiro velho que a gente fez até esse ponto foi responsável pelas estratégias e modelo de negócio que a gente teve até ali. Para fazer dinheiro novo, a gente precisa de conhecimento novo. E para ter conhecimento novo, a gente precisa dividir aquilo que a gente não tem. Total. Uhum. Então, por isso que, por exemplo, a gente fez todo um movimento de abrir um percentual de parte da empresa para poder integrar a um ecossistema que que está já realmente trazendo dinheiro novo através desse conhecimento novo de tudo que a gente está realizando dentro dos negócios. Muito bom. Jurandir, você está convidado. Queremos ouvir a tua história. Bora. Legal. O cara é fera demais, notável a trajetória dele. Eu trouxe um ponto muito, muito importante, né? Que muitos empreendedores não têm essa visão de longo prazo, que às vezes dividir é melhor, né? Porque você divide no sentido de que você exponencia teu negócio, porque você filtra melhor, você ajusta melhor e traz ferramentas diferentes, né? Na verdade, a divisão às vezes é só em cotas de percentual, mas o resultado em si é multiplicação, né? Então, é que nem nós lá atrás, eu poderia ser só loja própria. É um caminho. A gente decidiu dividir parte da marca, né? Então, o franqueado ele é dono daquela marca naquela cidade por aquele determinado tempo de contrato. É um risco para nós como franqueadores, porque a gente coloca pessoas lá na ponta que a gente conhece, faz o filtro, mas a gente não sabe como é que vai ser depois, né? Então, assim, é um risco muito grande para uma marca, né? Mas a gente cada vez foi aperfeiçoando para que pudesse escalar nisso, né? Mas só aconteceu porque a gente entendeu que tinha que dividir também para crescer e reinvestir em conhecimento. Eu fiz tantos treinamentos nos últimos anos, assim, ó, eu perdi a conta, assim, é que hoje nós já temos um percentual fixo na empresa para treinamentos, né? Mas eu fiz muito treinamento mesmo pessoa física, sabe? Que eu entendia necessário, porque, cara, faz diferença. Uma das coisas que é fundamental para um negócio crescer, para que ele se posicione no mercado, para que ele tenha uma relevância, é justamente a sua identidade visual, né? Total. A sua marca, os materiais que você utiliza nas redes sociais e tal. E por isso eu quero falar da Sense, que é a nossa parceira aqui do Bastidores do Lucro. Se você tem uma marca, um negócio e deseja vender mais através do poder da sua marca, @AsenseCria. Eles que criaram a identidade visual do Bastidores do Lucro, criaram a identidade visual aqui do nosso Instituto de Educação Empresarial, o LVO, e com certeza você vai estar muito bem atendido com o Matheus e toda a equipe deles lá para realmente potencializar os seus negócios. Muito bem, e depois de vender tem que ter o quê? Recorrência. E aí entra o Repediu, uma ferramenta de gestão, né, de clientes, onde você tem toda a análise de KPIs e principalmente a parte de quantos clientes novos tem naquele mês, quantos são recorrentes, quanto percentual de cliente que compra pela segunda vez, quantos compram pela segunda para terceira, para você tomar a decisão baseado em dados e números, né? A gente está falando aqui de gestão, e gestão começa por ter transparência nos dados que você tem. Se você não tem clareza no que você está administrando, gerenciando, você só tá mexendo as pecinhas, mas você tá no acerto e no erro, você não sabe onde você vai, né? Então, assim, a Repediu, ela te ajuda nisso. Para restaurantes, vale super a pena. Chama o pessoal lá, né? E entra em contato. Para você que tem restaurante, 50 mil de faturamento para cima, dá super certo. E, além disso, tem algumas integrações também que possibilitam você mandar imagens e áudios através do WhatsApp, através da API deles, né? Onde você pode retornar campanhas antigas de clientes, também disponibilizar cupons específicos. É muito legal, vale super a pena. Maravilha, e também temos aqui um grande parceiro, Raquete na Web. Se você joga tênis e quer ter em primeira mão os lançamentos das melhores marcas, raquetes, bolinhas, enfim, chama o Alex, o pessoal da Raquete na Web, que com certeza você vai ser muito bem atendido. Ele envia para todo o Brasil, ele tem qualidade, tem preço, entrega rápida. E além disso, esse café maravilhoso que a gente está tomando aqui é uma marca da Raquete na Web, que é o Grand Slam Coffee, que é um café, o café do tenista exigente. Me dá esse aqui, Giovanni. Esse aqui tá em grão, inclusive, ó.
tem a opção já em moída ou a opção em grão, né? Que aí você pode moer na hora. Nossa, o aroma disso aqui é espetacular. Esse aqui é o Slice. Cada café da linha deles é o nome, as linhas são relacionadas aos golpes de tênis. Tu joga tênis, não? Ainda não. Bora começar a jogar. Esse aqui, por exemplo, o Slice é um especial 85 pontos, torre escura, com as notas de chocolate amargo. Ó, tô com água na boca aqui só de falar. Um espetáculo. Muito bem. Edu, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Qual é que é dentro dessa parte do Academy aí que tu tens, né? Tu com certeza já conseguiu identificar as principais dores e tal, as principais necessidades desse mercado da beleza, que é justamente em cima disso que vocês devem trabalhar, né? O que tu considera hoje que é os principais desafios, assim, desse mercado e que realmente são situações que precisam de melhoria e por isso que é a importância do que você traz para eles? Bom, eu destaco em 5 pontos que tenho também compartilhado muitas visões com o Jurandir e gostei muito dessa definição que ele colocou em relação a esses pontos e realmente é o que a gente percebe dentro das barbearias. O principal ponto de inflexão é o modelo de negócio. Porque se a gente não definir modelo de negócio dentro da barbearia, não adianta olhar para indicador. Vai estar olhando direção para um caminho que tu não sabe para onde está indo. Então, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, né? Perfeito. Então, depois de entender sobre o modelo de negócio, gestão de pessoas. Que pessoas você vai ter para guiar o seu modelo de negócio? Gestão de processos, para que as pessoas executem o que condiz com o modelo de negócio e com o modelo de pessoas que você tem dentro. Jornada do cliente, entender o que você vai oferecer do início ao fim da jornada dele, quais são os números de oportunidades de venda, né? Dentro do atendimento do cliente. E por último, como o Giovanni é excelente de falar sobre isso, que são os números indicadores, né? Total. Então, inclusive me impressionou muito na apresentação do Experience no ano passado, a palestra sobre os números indicadores, sobre os BIs que vocês usam. Cara, muito legal demais, incrível. O modelo de negócio, ele é o veículo, né? Vamos chamar assim, né? E a gente olhar a gestão de pessoas é o motorista, a gente traz essa mesma analogia para o nosso contexto na hora do pastel, né? E aí você tem o norte, o objetivo, né? Que é onde você quer chegar. E aí, mas no meio do caminho você precisa do mapa, né? Então tu tem o norte, eu quero ir para São Paulo. Tô no Rio Grande do Sul, eu quero ir para São Paulo. Eu sei que São Paulo é para lá. Mas no meio do caminho tem a estrada, então eu tenho o mapa, eu tenho o motorista que é a gestão de pessoas e eu tenho um modelo de negócio que é o veículo. E o mais importante é eu ter os indicadores, porque aí cada 100 metros que eu ando, eu vou olhar se eu tenho combustível suficiente, se eu tenho dinheiro pro pedágio, se eu não tô com sono, se o meu estômago tá bem alimentado, se não tiver, para numa hora do pastel, já faz uma refeição e continua a viagem, né? Então a gente traz muito disso, né? A base que vocês formaram ali, o Academy de vocês, é muito disso. O negócio, ele precisa... ele só vive se tiver clareza dessas informações. Eu acho que foi muito bem desenhado. Exato, e isso também, o Academy, né, ele é uma ferramenta que ele colabora muito nessa moldagem do ambiente. Depois que a gente entendeu que, cara, a gente pode colocar tudo na mão, só falta a vontade do cara fazer, às vezes ele não faz, ele não consegue identificar isso, a gente percebe que o Academy, da mesma forma como a visita do nosso comercial dentro das barbearias, algum vídeo que a gente posta organicamente, algum papo que a gente tem em lives com os nossos mentorados que a gente atende via videochamadas e conversas individuais também no nosso time de CS, tudo isso é criado e moldado para que a gente leve o ambiente tanto físico quanto mental, que são as ideias que a gente vai plantando, né, dentro do papo, que a gente molde esse ambiente mixado entre fixo, entre ambiente presencial, né, e o mental ali que a gente constrói, para que a gente eleve o nível de consciência, entenda que precisa ter todas essas 5 etapas para o negócio acontecer, e uma vez que o ambiente está alinhado, a gente consegue fazer com que o negócio cresça e, consequentemente, como o ecossistema mais apropriado para atendê-lo, seremos muito bem beneficiados, né? Então a gente sempre citou que a Valento, como um ecossistema de negócios, nós somos uma alavanca. A gente faz com que o esforço que é necessário para levantar um peso ou resolver um desafio do outro lado, ele acaba sendo menor, né? Perfeito. Então, achei muito inteligente o modelo de negócio como um todo, porque, na verdade, assim, de uma forma resumida, eu vou explicar o que eu entendi. Maravilha. Tu identificou que é um mercado que precisa elevar o nível de consciência, né? Precisa de educação. Vocês entregam essa educação para eles,
a questão da vontade ali, tu entendeu que através da mudança de ambiente, tu consegue resolver com consistência ali, beleza. E a partir do momento que tu ajuda esse negócio a prosperar, ele vai precisar do outro lado que tu fornece, que é através da importadora dos produtos e também da parte dos cosméticos. Então, justamente, exatamente um ecossistema que se forma ao redor do que tu oferece. Né? Exatamente, José. Muito bem definido. Inclusive, às vezes a gente para pensar, sabe? Chega nesse ponto de inflexão, assim, como cita também o Flávio Augusto no próprio livro Ponto de Inflexão, né? Cara, e agora? O que eu faço? Tem um momento icônico do livro que ele fala sobre um salto de bungee jump na frente da equipe, uma atividade que eles fizeram, né? Ele tava, cara, se borrando de medo. Que se eu não fizer, que confiança que eu vou passar? O dono que tem que pular primeiro para mostrar o caminho, né? Então a gente para pensar em alguns momentos, cara, será que isso é responsabilidade nossa? Será que a gente precisa se realmente se focar em melhorar o ambiente para que o ecossistema ele seja vendido mais facilmente? O que a gente entendeu? Que, modéstia à parte, a gente tem um ecossistema mais redondo para poder entregar tudo que o barbeiro precisa para trabalhar na sua operação. Porque eu fui barbeiro durante 15 anos, eu sei o que precisa. E na cadeira eu consegui reproduzir um resultado legal. Só que ao mesmo tempo a gente vê muitos colegas com muito potencial, às vezes, cara, 2, 3 décadas de experiência e não conseguiam levar o seu negócio ao próximo nível. E com isso, a soma desses cases, a gente entendeu, cara, é responsabilidade nossa sim. O próprio livro, o livro Oceano Azul, fala muito sobre a gente entender o que o mercado não está fazendo para a gente tirar, né, o nosso negócio do Oceano Vermelho, que é onde todo mundo está remando e batendo o braço, batendo cabeça, para trazer para o Oceano Azul, que é onde existe muita oportunidade, muita chance de performar. Né? Eu acredito muito que todo negócio tem que ter um braço educacional, né? E assim, hoje, além de tu trazer, de tu educar esse mercado, de tu conseguir fazer com que ele eleve o nível de consciência, tu é uma excelente forma de criar relacionamento com o teu público-alvo. Porque justamente ali tu vai estar te aproximando dele, tu vai estar entendendo as principais necessidades, ele já confia em ti como mentor, como educador dele nessa área. Pô, por que ele não vai comprar de ti? Se tu tem a solução dele, em termos de preço hoje, por exemplo, a parte dos produtos que vocês oferecem ali, principalmente esses descartáveis, né? Eles têm um preço competitivo? Sim, bem competitivo. Legal, então oferece um produto que foi validado ali, porque tu já é da área, então tu entendeu que era bom e tal, validou com os clientes, tem um preço competitivo. Tem volume? Como é que é? Tu tem um volume de venda grande desses produtos, assim? Hoje Eu não sei se tu te importa de falar disso também, né? Com certeza, adoro falar sobre dinheiro, sobre negócio. Afinal de contas, nas mesas que a gente fala sobre isso, a gente prospera. Claro. Então, tô em casa. Legal, que bom. Por exemplo, hoje a gente está com um volume anual de importação de 7 mil unidades de rolos de gola higiênica. Cada rolo de gola higiênica rende 500 atendimentos, então a gente está falando aí de um volume de atendimento que atende praticamente o nosso ano de vendas. Importação demanda muito volume para que a gente consiga preço. Consequentemente, também entra num outro percalço que é o fluxo de caixa para que a gente consiga viabilizar a operação. Então é algo que também a gente precisa acreditar muito no futuro, né? A gente precisa plantar para poder colher depois. E, cara, tem muitas empresas já pegando esse gancho do fluxo de caixa e entender o mercado e apostar em coisas que a gente sabe que funciona porque a gente já validou, que muitas vezes as empresas, eu percebo que elas trancam no crescimento, na ascensão, porque elas não sabem plantar. Então o cara espera muito colher produto por preço, mas onde que a gente está investindo em experiência, em construção, em trazer inovações, toda essa questão do Oceano Azul? Muitas vezes o cara tá com dificuldade de plantar e ele quer só colher, mas ele quer só colher e não sabe nem para onde atirar a semente. E o cara tá ali perdido e não sabe como crescer. E a gente viu muitas marcas de cosmético crescerem e ruírem assim nesse meio tempo. Hoje, dentro do mercado das lâminas, que é um item que até dá um pouco mais de rotatividade, a gente faz uma compra separada em relação às golas, que ocupam um volume muito grande, né? Hoje em dia, para a gente trazer uma carga de golas, para o preço ficar legal, a gente precisa pegar um container de 40 pés e encher ele de gola higiênica, porque ele é um item, ele é um item que ocupa muito volume. Sim. Então, consequentemente, e pouco valor agregado. É quase uma commodity, é papel, né? Então, já as lâminas é um item de muito mais valor agregado. Então, no qual a gente trabalha ali com encomendas de 4, 5 mil caixinhas, isso dá uma rotatividade de cerca de 3 meses. Então, praticamente chegou o pedido atual, a gente já começa a comprar outro, para já dar essa rotatividade, né? E ele é um item que nos dá muito motivo para visita, né? Então, a gente entendeu o quê?
por mais que seja muito oneroso o trabalho presencial com um comercial na rua, é um dos grandes diferenciais que fez a gente se manter no mercado. Quantos vendedores vocês têm hoje? Hoje nós estamos com 2 vendedores atuantes na praça. A gente atende cerca de 500 barbearias dentro do mercado do Vale dos Sinos, Litoral, Paranhana, Serra Gaúcha. Ali, por isso que é legal conversar, né? Ali já viu você deu uma dor que seria a questão de promover um pouco mais o Instagram, certo? Certo. E aí você já, talvez, né? Claro, tem que avaliar o teu mercado ali, mas olhando pelo que tu me falou, ali já tem um remédio. Você já tem um vendedor ativo que vai nos lugares, certo? Já pensou se você remunerar ele por visualizações que ele tiver de conteúdo que ele cria na barbearia em conjunto com o local pro teu Instagram? É uma forma também de exponenciar a marca. Então, por exemplo, o cara vai lá fazer uma visita. Ele vai lá, vai fazer essa visita, ele vai fazer um conteúdo em conjunto com a barbearia, você tem a audiência da barbearia e você tem a tua própria audiência. E você tem um formador de conteúdo naquele momento. Mas você pode comissionar ele através disso. Você pode trazer um mecanismo que quanto mais ele te proporcionar resultado em visualizações, ele tem um benefício maior, que é muito mais barato que fazer um anúncio pago. Muitas vezes, né? Tem empresas hoje que fazem até cortes, né? De outras empresas e pagam sobre o corte, né? Porque é mais barato do que fazer um anúncio pago lá. Então é uma maneira de fazer também. Você tem 500 barbearias que você visita por mês, certo? Exato. Então tem 500 oportunidades de conteúdos pro teu Instagram. Né? Então daqui a pouco vai ter que ter 3, 4 vendedores, né? Enfim, vai exponenciar mais esse mercado. Mas aí você é visto. Aí como você vai fazer essa parceria em collab, você é visto também localmente naquela cidade. Com uma estratégia dessas, quantos seguidores vocês têm hoje? Hoje bate na casa de 7 mil seguidores. Dá pra atingir 50 mil seguidores em 6, 7 meses. De forma orgânica. Os seguidores, eles são bem ativos. A taxa de visualização, a conversão é bacana ali no Instagram, mas a entrega ela é um pouco baixa se a gente for olhar no perfil pessoal, por exemplo. Sim. Então, muita gente tem trabalhado a divulgação do próprio perfil pessoal inserindo dentro da marca. Como muitos CEOs de empresas têm feito, né? Perfeito. Por isso mesmo, fazem collab com a, né? Justo. E aí você exponencia a marca. A marca vai estar aparecendo. Mas o teu consultor de vendas lá vai estar fazendo esse trabalho. E essa estratégia que vocês estão fazendo de levar o produto já pronto, né? Muito não sei se ainda faz assim hoje, mas a PepsiCo fazia muito disso, né? Com o caminhão, vinha com os produtos prontos para vender salgadinho, chegava lá no mercado, chegava lá, já estava pronto. Então era muito mais fácil de vender, porque não precisava chegar a mercadoria. Exato. Claro que isso onera um pouco mais a operação, um pouco não, bastante a operação. Mas aumenta o ticket médio, né? Aumenta o ticket médio. A gente tem tudo que é necessário para poder vender para ele. E por que a gente ainda se mantém fazendo dessa forma, tá? Seria muito mais fácil, daqui a pouco a gente colocar lá um time de atendimento, um call center lá ligando, disparando mensagem e colocando lá um CLT para bater ligação lá e fazer um trabalho mais volumoso, mesmo com uma conversão muito mais baixa. Porém, a gente percebeu que o que nos levou até aqui hoje, no modelo que a gente está, e a gente viu várias empresas que entraram no ramo tentando fazer algo parecido ruírem ao longo do tempo, a gente percebeu que é uma força dentro da empresa e, ao mesmo tempo, é uma fraqueza, fazendo uma análise SWOT ali. Ao mesmo tempo, a gente tem que cuidar para que não onere demais o atendimento presencial, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que o presencial gera muito relacionamento e se o cara tem um concorrente digital que acaba fazendo ligação, enfim, quando o nosso vendedor visita o comercial, cara, a gente bota no bolso a concorrência, porque aí o papo me conta aí, o que tá acontecendo no teu negócio? Tal e tal coisa, preciso de um barbeiro. Um barbeiro, qual perfil que tu precisa? Tal e tal, beleza, deixa eu fazer uma ligação aqui, cara, consegui um barbeiro pra ti. Então, esse tipo de coisa acontece praticamente todo dia. E no ambiente do presencial, a gente consegue moldar o ambiente da mentalidade, que aí volta para resolver o principal problema que a gente percebe. Então, a gente fala de negócios, a gente dá dicas de negócios, consultores de vendas são formados também dentro da Fundação Napoleão Hill, falam de liderança, inteligência interpessoal, comunicação. Eu ia perguntar sobre isso, qual é que era o nível de capacidade dessas pessoas que estão ali no comercial, porque se elas são bem capacitadas, e vi que são agora pelo que tu falou, né? Elas, de fato, elas podem entender e identificar oportunidades dentro do grupo, né? Daqui um pouco uma situação ali já pode estar direcionando para uma solução que tu entrega na Academy, né? Enfim, daqui um pouco outra situação pode estar ajudando ele, que nem tu falou ali, preciso de um barbeiro, já enquanto uma solução já estreita o relacionamento com aquele cliente. Então, é de fato uma forma de potencializar muito grande, né? Assim, eu acho que faz muito sentido mesmo. Muito bom, baita bate-papo, né? Estamos indo para a reta final aqui, aí vem aquela perguntinha no final, né? Então, você já nos assistiu, você sabe, né? Tem aquela perguntinha no final.
Tem a pergunta. Essa aí não pode falhar, né? Não pode falhar, que é a pergunta mais importante do programa. Deixa eu antes de fazer, já para criar um suspense aqui, antes de fazer a pergunta final, né? Porque eu sei que o pessoal que tá aqui e tal, tá nos assistindo e não tá inscrito, vai se inscrever agora no canal, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Se tu tá pelo Spotify, clica nos 3 pontinhos, aí vai abrir uma relação lá. Tu clica em avaliar programa. Aí tu dá com 5 estrelas, avalia esse programa, mas só se tu gostou, só se fez sentido pra ti, que aí o Spotify vai entregar isso aqui pra mais gente. E nos acompanha também nas redes sociais do Bastidores do Lucro Podcast. Vamos lá, Edu, olha só. A gente tem aquela pergunta final que é justamente o pessoal espera, aguarda esse momento. Lucro. Como que tu define a palavra lucro dentro da tua forma de enxergar isso? Maravilha, eu gostei demais dessa pergunta de vocês, porque pode ser levado para múltiplos campos, né? Então vamos lá. Lucro, na nossa opinião, eu já levo um pouco mais no conceito institucional da empresa. Lucro é conseguir perceber o valor do nosso trabalho como spread do ponto onde a barbearia saiu quando começou com a gente até onde ela está. Perfeito. Eu definiria como isso. Realmente é o spread entre o caminho que a barbearia saiu até onde ela está agora. E aí não é só dinheiro que a gente fala. É transformar pessoas, é o caminho que a pessoa percorreu, sabe? E muitas vezes as empresas dentro do meio ficam com medo, receosas em treinar pessoas. Tá, eu vou treinar o cara, vou levar conteúdo e tal, e ele vai lá, vai trabalhar contra a marca, vai comprar outro produto. Cara, eu gosto de pensar muito assim, não se frustre por treinar pessoas e a pessoa daqui a pouco não estar mais contigo, independente do negócio, funcionário, colaborador, cliente, enfim. Se frustre por não desenvolver pessoas e não ter clientes que estão dando o seu melhor dentro da tua empresa como cliente, como colaborador. Então, a gente pensa muito nisso, realmente, em alavancar o negócio. Então, para nós, não faz sentido definir de uma forma diferente, ao não ser poder encontrar esse spread entre o que a pessoa iniciou com a gente e onde ela está agora. É isso que realmente nos enche de orgulho e, consequentemente, o sucesso do nosso parceiro é o nosso sucesso. Então, definindo dessa forma. Muito bom, trouxe muito bem a questão aí. O pior, né? Não treinar as pessoas e manter as pessoas. Aí é pior ainda. É pior ainda. Exatamente. Ficar com um cara que não tá performando, que tá ruim ali dentro. Não, mas pelo menos eu não treinei ele para concorrência. Mas não tem lógica. Então eu vou deixar ele ruim dentro da minha empresa, fazendo merda ali para mim mesmo. Né? Ou seja, faz sentido nenhum, né? Total. Gente, muito obrigado por vocês ficarem até aqui. Um baita episódio. Já se inscreve lá. Provavelmente você já se inscreveu. Tenho certeza que sim. Né? Se não, né? Bom, a oportunidade é sua, né? Porque semana que vem vai ter episódio novo e se você tá inscrito, vai receber com antemão o aviso. Edu, obrigado pela tua participação. Quer deixar uma mensagem final? Obrigado, Josué, pelo convite. Obrigado, Giovanni, pelo convite. E, bom, a mensagem que eu quero deixar é que você que está assistindo esse vídeo, além de seguir a galera aqui, conhecer o podcast e levar adiante o que está acontecendo aqui, se permita sentar em mesas de pessoas que possam contribuir em alguma coisa com o seu negócio, com a sua pessoa, com a sua mentalidade, porque na medida que a gente engole o ego de entender que o que nos levou até aqui só vai nos levar até o mesmo ponto, que realmente a gente precisa entender algo que a gente não sabe para ter dinheiro novo. Tudo isso é o que faz com que o negócio, a vida faça valer a pena. A gente compartilhar experiências, né? Que é algo que a experiência, o dia a dia do negócio, as experiências de vida, tudo isso que quando a gente compartilha, ele acaba se multiplicando, né? Então a gente conhece um pouco do outro, conhece um pouco mais da gente falando, né? Então eu diria isso, cara. Se permita sentar em mesas de pessoas que possam contribuir em alguma coisa contigo e você possa transmitir também. Muito bem. Maravilha. Obrigado, Edu. Valeu para você que nos acompanhou até aqui. Todo dia de manhã no Spotify, às 7 da manhã, tem um áudio novo que é o Ponto de Virada. Então, se você não ouviu ainda, todo dia lá tem aquele insight valioso, áudio de 1-2 minutinhos para dar aquele gás no dia. E na quarta-feira que vem, às 18 horas, mais um episódio do Bastidores do Lucro. Tchau, tchau, até mais. Tchau. Valeu, obrigado.